Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Caminhada Cast, o podcast feito para você ouvir no ritmo leve de uma caminhada, sem filtro, bastidores reais que vão mudar a sua jornada. Eu sou a Mari Teixeira, fundadora do Profissão Turista, moro aqui em Amsterdã, sou mentora Outlander e host do maior evento de marketing, posicionamento e negócios digitais para brasileiras aqui na Holanda. E hoje, a caminhada do dia é com uma mulher muito especial. É minha amiga de muito tempo aqui nessa Holanda. Já me ensinou tanta coisa, já me acolheu de tantas e diversas formas. E não é só comigo, porque ela tem um Instagram que ela faz isso com muitas e muitas mulheres e pessoas que a sigam também. Eu tô aqui com a Natasha Salvucci! Amiga! Seja muito bem-vinda! Muito obrigada pelo convite! Tô muito super feliz, animada. muito feliz. Tenho certeza que vai ser um papo muito agradável, que Com todo mundo vai certeza. amar isso Com aqui. certeza. Porque Natasha tem cada história e cada coisa pra contar pra Ai, meu vocês, Deus. que até a Tulipa já se achegou aqui, porque também quer Quer ouvir. saber todos os babados dessa Holanda. Amiga, primeira pergunta, que já é aquela pra desconstruir, que a gente já chega chegando aqui. Ai, meu Deus. Quem é a Natasha, além da Heineken, além do Instagram, além do marketing das redes sociais? Meu Deus. Quem é essa Natasha? Ai, gente, eu acho que é uma menina, né? Uma mulher de 30 anos, mas assim, eu me considero uma menina ainda. Mas eu acho que uma mulher que gosta muito de estar perto de pessoas, extremamente sociável, se quer me ver feliz, você me coloca perto dos meus amigos, da minha família, uma pessoa que gosta de viajar, explorar o mundo e que gosta de se comunicar. Então, a melhor coisa que eu poderia fazer é participar desse podcast agora. Sem dúvida, gente, porque daqui, olha, duas faladeiras. O que a Meu gente Deus. vai falar e cada história que Natasha vai trazer, que, ó, vai estremecer muita gente. 2 horas de podcast. Pode sentar aí, pega seu cafezinho, que o negócio aqui vai demorar. Tá aí, uma boa ideia. A gente fala pra ouvir durante a caminhada. Agora você que senta e toma um café. Caminha, depois pega um café no caminho, senta. Maravilhosa. E, Nath, como foi o início da sua vida na Holanda? Olha, eu tô aqui na Holanda há 8 anos. E o motivo que me trouxe pra cá foi um namorado holandês. Que, no caso, estamos juntos ainda. Quando eu sempre conto essa história, a primeira pergunta que vem é: tá, mas você veio pelo namorado e continua com o namorado? Sim, continuo com o namorado. Então, o principal motivo foi, na verdade, pra ficar com ele. Então, eu já tinha visitado a Holanda antes, não era um lugar que, vou dizer assim, nossa, passava pela minha cabeça um dia morar na Holanda. Mas, obviamente, depois que a gente se conheceu e começou a namorar, não teve a menor dúvida de que eu gostaria de vir pra cá e construir uma vida com ele aqui. E onde vocês se conheceram? A gente se conheceu no Brasil. Sabe aquela história assim de tipo assim, quando é pra ser, o mundo vai girar, vai tudo acontecer, mas vocês vão terminar juntos, é a nossa história. Ai, que Porque a gente se conheceu em Brasília, eu sou de Brasília, e na época ele foi fazer um projeto da faculdade, foi pelo governo da Holanda, que eles mandaram um grupo de estudantes para fazer um projeto em Cuiabá, não era nem em Brasília, mas o projeto final eles tinham que apresentar para o embaixador holandês, que obviamente fica em Brasília. Então eu conheci ele num bar, numa quarta-feira à noite, a coisa mais aleatória possível. Esse grupo de holandeses estava lá perdido e precisavam de ajuda porque ninguém falava inglês. E daí eu e os meus amigos fomos lá ajudar eles e tal, e a gente se conheceu. Gente, e aí, que demais! daí pra Eu frente... não sabia detalhes dessa história. Não sabia? Não. Nossa, é uma história bem longa. Vou tentar enxugar. Mas assim, a gente se conheceu, na verdade, há 12 anos atrás. A gente se conheceu, ficamos ali na noite, depois no dia seguinte ele já estava indo embora, voltando pra Holanda. Continuamos o contato, mas assim, eu estava no começo da faculdade, ele também estava na faculdade na época. Então, naquele momento ele não tinha muito pra onde ir aquele relacionamento. Então a gente acabou seguindo caminhos diferentes. E depois de um tempo eu vim fazer um intercâmbio em Paris. Eu morei em Paris quase 1 ano para estudar francês. E foi quando eu vim visitar Amsterdã pela primeira vez. E aí, nessa, eu falei, deixa eu mandar uma mensagem aqui, sabe? Recuperar aquele contato. Tudo bom, sumido? E aí, assim, resumidamente, a gente se reencontrou aqui em Amsterdã. E aí, desde então, a gente nunca mais se desgrudou. E aí, isso tem 10 anos que a gente tá junto. Que delícia! E aí foi basicamente isso. A gente fez 2 anos de relacionamento à distância até eu terminar a minha faculdade no Brasil. E nesse meio do caminho, como eu já sabia que eu queria vir pra cá, eu fui atrás da minha cidadania italiana.
Tá. Que aí facilitou todo Daí o vem processo. o Salvut. Exatamente. O Salvut vem aí do meu avô, muito Do obrigada, italiano. vovô. Tá aí no céu, mas muito obrigada pelos documentos e pela cidadania. E aí eu corri atrás da cidadania para poder facilitar o processo. Sim. E aí me formei no Brasil em menos de 6 meses, entre entregar TCC e pegar diploma, eu já arrumei as minhas malas e vim pra cá na cara e na coragem. Que delícia! Eu tinha um passaporte italiano, um namorado holandês e um sonho. Era bom só o que eu tinha. E, Nath, o que foi, assim, ou quais foram os choques culturais, assim, maiores que você teve nessa mudança, nesse processo? Eu acho que, assim, toda vez que qualquer país que você vá, né, se mudar, seja Holanda, seja qualquer outro lugar do mundo, você sempre vai ter a questão do choque cultural ali, né, de entender melhor a cultura do país. Aqui na Holanda eu diria que são muitos choques culturais, e alguns deles que permanecem até hoje em dia, assim. Algumas coisas você acaba se adaptando, né, você não tem muita opção. 8 anos morando aqui, você tem que se adaptar. E tem algumas coisas que eu acho que, se eu morar aqui o resto da minha vida, vão ser coisas que eu nunca vou 100% assim, entender ou fazer parte, ou enfim, né, trazer isso pra mim ou implementar isso na minha vida. Mas conta pelo menos um choque. Mas eu acho que, assim, pra mim o maior choque cultural é a questão... Como é que eu vou colocar isso sem ser muito grosseira com os holandeses? Mas, assim, eu sinto que falta um sal. Sabe? Um no sal? povo holandês, assim, eles são meio sem sal. Tá. Então, assim, eu sinto muita falta de, tipo assim, sei lá, eu vou numa padaria comprar um pão e bater um papo com o padeiro, sabe? Perguntar como é que tá o seu dia, como é que você tá? Aqui é tudo muito assim, eles são muito práticos, direto ao ponto, é tipo assim, você vai, você compra, você fala o mínimo possível e é isso. E eu sinto muita falta desse calor brasileiro. Tá, mas você não acha que eles são fofoqueiros? São fofoqueiros. Quando é pro interesse dele, pra fofoquinha, exatamente. eles perguntam. Exatamente. Mas quando não é, é aquela coisa assim, ó, você vai, você faz o que você tem que fazer, é isso, obrigada. Eles não são mal educados, jamais. Mas assim, curto e grosso. É tipo, tem que resolver isso, é isso, do jeito mais simples possível e ponto. Então assim, acho que pra mim o maior choque cultural, que é o que até hoje é uma coisa que eu sinto muita falta e que eu tenho muita dificuldade, é essa questão do calor humano, sabe? De você ter relações mais afetivas com as pessoas, sabe? De você conversar um pouco, mesmo sendo uma pessoa que você tá vendo pela primeira vez na vida, você perguntar ali como é que a pessoa tá, entender, saber um pouco mais da vida dela. Aquele small talk, até de elevador, né? Que você fala, tá tudo bem, tudo bem. Não tem muito isso aqui. O small talk, você vai falar sobre o tempo, sempre. Exato. A conversa de elevador vai ser sempre sobre o clima, porque eles nunca vão querer compartilhar muito da vida deles. Enquanto no Brasil, você conhece a pessoa em um dia, naquele mesmo dia ela já sabe quem é seu ex, você é casado, divorciado, quantos filhos tem, quanto dinheiro tem na sua conta. O brasileiro se abre muito rápido, né? Exatamente. E aqui eles já são muito mais reservados, assim. E eu, por ser uma pessoa muito mais faladeira, expansiva, que gosta de se comunicar, sente, né? E aí, às vezes, eu sinto que eu sou a que sempre fala e eles nunca dividem muito, assim. Tá. Então, choque cultural foi esse. E você acha que o seu relacionamento, que é com o holandês, que tem uma família holandesa, você também sente essa falta de sal ou não? Ele já tá mais adaptado, ele é diferente? Como isso é no relacionamento? Ó, eu vou falar o Jorginho, tá, gente? O nome do meu namorado, no caso, é Jordi em holandês, mas pros íntimos a gente chama ele de Jorginho. E mais fácil pra gente também, né? Então, assim, o Jorginho, ele já tem o molho brasileiro, entendeu? Porque... Claro, quando a gente se conheceu, teve aquele choque cultural, né? Mas eu acho que a família dele já puxa muito mais pro nosso lado latino, assim. Tá. O pai dele é do Suriname, Curaçao, então a família dele já tem ali umas raízes mais próximas da nossa. Então, assim, com a família dele eu nunca senti essa dificuldade de me comunicar e deles me entenderem, então, e principalmente com ele. No começo a gente teve aquela dificuldadezinha ali de se comunicar, mas logo em seguida ele já pegou o jeito do brasileiro, já digamos que é mais fácil, né? Com certeza. Pegar esse nosso lado, um pouco mais aberto, um pouco mais... Aberto, inclusive, não só para comunicação, mas até para o sorriso, para entrega nos relacionamentos, num papo. E acaba que se você tem um relacionamento, imagina, conviver com uma mulher como ela... que gosta de falar, que é alegre, que gosta de socializar.
ele tem que querer também É muito mais viver fácil essa rotina. Muito mais fácil ele se aproximar da nossa cultura do que o contrário. E ele é apaixonado pelo Brasil. Desde o primeiro momento que ele foi pro Brasil para conhecer minha família, ele já sentiu de cara como ele foi acolhido por todos, sabe? Não só pela minha família, mas pelos meus amigos. E isso é uma das coisas que ele mais ama no Brasil. É a questão da gente ser muito caloroso, da gente abraçar, da gente se preocupar um com os outros, entendeu? Sim. Aqui eu sinto que eles vivem uma vida muito individual, o que pra eles funciona muito bem e tá tudo bem também. Mas assim, eu sinto que no Brasil a gente se preocupa muito mais com o próximo e ele gosta muito desse calor e dessa preocupação que o brasileiro tem de sempre ajudar o próximo, enfim. Então ele se adaptou muito bem à cultura brasileira e hoje eu digo que ele tem o coração brasileiro. Com certeza. E com relação à família dele? Como é que foi essa recepção? Já entendi que é uma família que já tem um molho, né? Mas foi tranquilo? A adaptação foi tranquila? Olha, a primeira vez que eu conheci a família dele foi quando eu vim passar 3 meses aqui na Holanda, que foi antes de eu me mudar pra cá. Eu vim passar esses 3 meses pra entender se eu queria realmente me mudar pra cá ou não. Tá. E foi um Natal, ou seja, já tava a família inteira junta. Eu, gente, tava me tremendo da cabeça aos pés. Olha que eu sou uma pessoa que gosto de falar, não tenho problema de conhecer pessoas, mas esse dia eu tremi na base, assim. Mas eles foram, assim, extremamente queridos, me receberam, assim, de braços abertos. Quem mora aqui na Holanda sabe que a relação que o holandês tem com a família é uma relação diferente do que a gente tem com família no Brasil. Sim. Eles são um pouco mais distantes, né, da família, mas não é o caso da família do Jordi. Eles são muito próximos, ele é muito próximo da mãe dele, então eles se falam com muita frequência. Então eu senti bem uma vibe da minha família no Brasil. E isso facilitou muito. Nossa, que gostoso. Porque eu conheço outras brasileiras que têm relacionamentos com holandeses e que tiveram uma certa dificuldade, porque tem essa distância, assim, sabe? Eles se veem mais em Natal, aniversário de alguém, datas comemorativas. Não tem aquela coisa, vou almoçar no domingo. Não, normalmente não. Tá. Mas no caso da família do Jordi, por exemplo, hoje mesmo eu tenho um jantar na casa dos pais dele. A gente só vai lá jantar com eles, ver a TV nova da mãe dele. Então assim, a gente vê eles com bastante frequência. E isso foi uma coisa que eu senti desde o começo, que a família dele é realmente uma família bem próxima. Então isso facilitou porque é bem parecido com a minha família do Brasil. Nesse sentido, não é uma coisa que você sente falta desse. Não. Óbvio, uma coisa que você sente falta da sua família. Claro, mas sim. não desse acolhimento que ter uma família próxima pode promover. Com certeza. Não, e a minha sogra, ela é uma mãe pra mim, de verdade. Ela me acolheu, porque ela tem 2 filhos homens. Então ela fala pra mim que eu sou a filha mulher que ela nunca teve, sabe? Que delícia. Que ela fala sobre maquiagem e cabelo. Então eu tenho uma relação super boa com ela e com toda a família, assim. A questão do idioma foi um problema no começo mais com os avós, porque a mãe, o pai, o irmão, a gente mistura hoje em dia um pouco de tudo, do eles holandês, falam inglês, Não são extremamente fluentes em inglês, mas assim, o suficiente para a gente se comunicar. E aí a parte mais difícil é realmente com os avós, que daí o avô até arranha ali o inglês, mas a avó dele não fala nada de inglês. E isso foi uma coisa que acho que foi o maior desafio, que até hoje para mim é um grande desafio, é a questão de falar mais com os avós. Porque com o restante da família, eles se viram bem no inglês. E Jorginho já fala português? Fala melhor português do que eu falo holandês. Com certeza, com certeza. A playlist do Spotify dele é sertanejo, funk, MPB. Gente, o Jorginho escuta mais música brasileira do que muito brasileiro, vou te dizer. Não, e assim deve aprender até mais rápido, muito, né? Porque assimila. Eu não entendo que esse povo aqui aprende idioma numa velocidade da luz, assim, muito, né? É muito rápido. A gente aqui no prédio, teve um dia que a gente estava no elevador e falando português e tem um casal de senhores que moram aqui no nosso andar e a gente se cumprimenta em inglês com eles, mas voltamos a falar português, eu e produção. Daqui a pouco o senhor fala assim, vocês estão falando português, são do Brasil, né? Em português com a gente. Mentira! Gente, mas o que tá acontecendo? Não, já morei no Brasil uns meses, já aprendi português e falando numa... Como se fosse, tipo assim, se tivesse morado a vida inteira no Brasil, Exato! quase. E aí a minha cara vai sempre no chão, porque 6 anos de Holanda e não fala holandês, e aí eu fico, meu Deus... Aí o rapaz ficou 6 meses no Brasil e fala fluente português. Fluente, exatamente. Mas eu sinto que aqui na Holanda, eles começam a aprender outros idiomas além do holandês muito novos. Então, tipo assim, o inglês já é meio que básico na escola. Então, assim, do mesmo jeito que você começa a aprender o holandês, você começa a aprender o holandês e o inglês ao mesmo tempo.
e eles ainda têm que escolher um outro idioma. Então, por exemplo, o Jordi estudou alemão e espanhol. Então, já facilita muito pro com português certeza. também, já ter essa acaba que base. seu cérebro também já tá mais programado ali, Total, fica mais total. fácil. E isso é uma coisa que no Brasil a gente ainda tem essa deficiência, Sim. né? De o idioma ser inserido nas escolas cedo Sim. e não ser só aquela matéria que você assiste, sei lá, uma aula uma vez Sim. por semana num verbo to be só. Daquele jeito bem assim que você não vai conseguir conversar, você Não. aprende a gramática, a parte, né, estrutural, mas na hora Mas o da diálogo conversação não vai. é. Exato. E eu sinto muito pelas crianças que eu convivo aqui, Aham. ou brasileiras mesmo, que vieram pra cá e começaram a estudar aqui, e como decolaram o idioma por causa disso, porque não é só o aprender, agora eu aprendo holandês ou agora eu aprendo francês na escola. Não, tem disciplinas, que a Sim. disciplina é dada em outro idioma para Sim. que a assimilação seja muito mais rápida, Não, então é incrível, principalmente né? criança, né? Pois É impressionante ver filhos de casais, né, de diferentes nacionalidades, o tanto que a rapidez que eles trocam de um idioma para outro. Exato. É incrível. É demais mesmo. E tem alguma situação engraçada, assim, desse processo de adaptação que você traria aqui pra gente? Olha, eu passei algumas vergonhas no começo. De vez em quando a gente ainda passa, né? Mas eu acho que a maior adaptação, assim, é que eu passei mais mico no começo é a questão de cumprimentar as pessoas. Tá. Várias vezes, porque aqui, quando você conhece a pessoa pela primeira vez e você não tem intimidade com a pessoa, você cumprimenta com um aperto de mão. Essa coisa que a gente tem no Brasil de já chegar abraçando e dando beijo na pessoa que você nunca viu na vida, isso aqui não existe. Então, às vezes eu ia para um evento do trabalho, do Jordi, ou para alguma coisa com alguns amigos que eu nunca tinha conhecido, mas que eram pessoas próximas dele. Uhum. Eu ia chegar para falar com a pessoa e já ia de cara dar um abraço, aí a pessoa vinha com a mão, aí ficava aquela... sabe? Aquela situação bem esquisita. Demorou muito tempo para eu programar o meu cérebro do tipo, tá, Natasha, se você não conhece a pessoa, primeiro você estende a mão. Aí a segunda vez que você fala com a pessoa, daí você pode partir pro abraço. Então acho que assim, foram situações que aconteceram mais de uma vez e que hoje em dia o meu cérebro já é bem programado e às vezes é até meio desconfortável quando, por exemplo, eu vou conhecer um brasileiro que tá aqui morando também. Tá. Às vezes acontece isso do tipo, eu entrego a mão, eu fico, dá um abraço. Brasileiro, né? Então vem aqui dar um abraço. E não só um abraço. Eu tenho uns bloqueios, às vezes, de quantidade de beijo. Porque também no Brasil, cada lugar dá beijo diferente. Quantos beijos você dá no Rio? Carioca, eu dou 2. No Brasília a gente dá 2 também. Mas tem lugar, eu acho Dá que São 3. Paulo, que dá 1 só. E tem lugar que dá 3. Tem lugar que dá 3 Aqui também. na Holanda eles dão 3. Dão 3? E isso me confunde sempre também. Toda vez que eu vou não dá. cumprimentar na Holanda, eu dou 1, 2, aí vem a pessoa no 3, tem mais um. É muito bom isso, né? A gente sempre fica nesse... Qual é o lado? E sempre tem essa brincadeirinha. Tá, no Rio são 2. Quantos não, são beijos, 3. não sei o quê. Exatamente. E falando de trabalho. Trabalho é uma coisa muito legal da gente trazer. Com certeza. Porque, enfim, a parte profissional da Nath acaba sendo pública. Basicamente. Porque ela traz muito isso, acho que é ótimo, inclusive, para muitos brasileiros que estão vindo, que se mudam, que estão buscando oportunidades. Então, aprendem, inclusive, com a jornada dela. E eu mesma já me inspirei várias vezes, já trocamos várias coisas relacionadas a isso. E aí, eu quero que você conte como que começou a sua carreira no Brasil e como que te trouxe para cá, te trouxe para o marketing, te trouxe para a Heineken. Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu sou formada em publicidade e propaganda, então me formei, né, em Brasília. E, na verdade, a minha experiência de trabalho no Brasil foi basicamente estágio, né? Que é o que você faz enquanto você tá ali, né, durante a faculdade. Eu estagiei em órgão público, que é uma coisa totalmente diferente do que eu faço hoje. Então, eu estagiei no CNJ, tomava conta das redes sociais do CNJ na época. Tá. E aí, assim que eu me formei e terminei, né, o meu estágio, foi logo em seguida quando eu decidi arrumar minhas malas e vir pra Holanda. Que foi que você contou, né? Exatamente. Foi ali no time de ter conhecido o Jorginho, ter vindo pra cá. Exatamente. Então, assim, Agora eu vou ficar falando Jorginho, desculpa. Eu já avisei pra ele antes de vir gravar o podcast que eu só ia chamar ele de Jorginho. Então, se você estiver escutando Jorginho, você já sabia disso. Tá aí. Ele já implementou a personalidade de Jorginho. Então tá bom. Mas aí, quando eu cheguei aqui na Holanda, eu cheguei, assim, sem absolutamente nada. Sem trabalho, sem ideia do que eu ia fazer com a minha vida, né? Como eu falei, eu tinha um passaporte, um namorado holandês e um sonho. E aí, no começo, obviamente, eu queria aplicar para coisas referentes à publicidade e propaganda, né? Eu queria continuar trabalhando com isso. Mas como sendo recém-formada no Brasil,
numa faculdade brasileira, que não é reconhecida, que não é, né, conhecida aqui. Automaticamente, né? Exatamente. E com uma experiência de trabalho que basicamente era estágio, Sim. foi muito difícil conseguir alguma coisa na minha área. Então, assim, os meus primeiros meses aqui foram tanto quanto frustrantes, porque eu ia aplicando para absolutamente tudo que aparecia na frente, porque eu só queria um trabalho. Eu precisava de um trabalho que me pagasse um salário normal para eu poder me sustentar. E aí chegou num ponto que eu realmente fui recebendo não atrás de não para essas vagas, né, de empresa, em corporativo, na área do marketing, que daí eu comecei a abrir o meu leque e aplicar para várias outras coisas. Então, apliquei inclusive para vários estágios, que apesar de, na época, eu precisar de um trabalho que me pagasse, né, um valor que não seja de estágio, eu pensei, bom, pelo menos o estágio vai me trazer experiência e Sim. um nome no currículo que eles vão conseguir reconhecer. E abrir Então, portas, né? Exatamente, sai aplicando para tudo. E aí chegou um momento que eu tava bem frustrada, eu tava bem triste, porque já tinha 1 mês e meio que eu tava aqui, eu só recebia não atrás de não, às vezes nem chamada pra entrevista eu era. E aí, nisso, o Jordi começou a me ajudar nesse processo, e aí ele viu uma vaga pra trabalhar no Museu da Heineken. E aí, a parte engraçada dessa história é que, lembra que eu falei que eu vim pra cá passar 3 meses antes de me mudar pra cá, pra conhecer a família dele, entender se eu queria vir morar aqui ou não? Nessa minha visita, eu fui visitar o museu junto com uma amiga. Era a minha segunda vez já visitando a Heineken Experience. E eu fui com uma amiga, e aí nisso eu já vim pra cá com aquela mentalidade, né? Imaginando como seria uma vida aqui e tal. E aí durante a visita eu falei, nossa, deve ser muito legal trabalhar aqui, né? Daí minha amiga falou, pergunta aí pra um dos funcionários, né, como é que você aplica, sei lá. Daí no fim do passeio, eu perguntei pra uma menina que tava na porta, eu falei, você tem algum e-mail, algum contato que eu possa aplicar? Tô me mudando pra cá e né, achei muito legal o ambiente. Aí ela falou, olha, é uma pena, porque eles só contratam pessoas que falam holandês. Olha. Então, infelizmente, eu acho que não vai rolar, mas eu vou te dar o e-mail de qualquer forma. Quando você chegar aqui, manda, vai ver que eles abrem uma exceção, né? Daí ela pegou, anotou no meu celular o e-mail, beleza, ficou por isso. Nossa, mas olha que história, né? Você tinha visitado, isso já tinha passado pela sua cabeça, só que quando você se mudou, você não lembrou talvez disso, ou ficou essa marca de que, não falou holandês, não fala holandês, então não vai rolar. Não vai rolar. E aí, gente, eu deletei na minha que cabeça, demais isso. Deletei. E detalhe, o e-mail ficou no meu bloco de notas, eu tenho até hoje, porque eu falei, vou deixar lá, né? Mas eu realmente não me toquei na época. Acho que fiquei com essa coisa na cabeça de que precisava do holandês. Essa negativa já descartou, Exatamente, né? Tipo, não rola de trabalhar lá porque precisa falar o holandês. E obviamente tinha acabado de chegar, não falava holandês. E aí o Jordi viu essa vaga pra trabalhar no museu e eu falei pra ele, nossa, mas não. Alguns meses atrás eu fui lá e eles falaram que você tem que falar holandês. Ele olhou e falou, não, a vaga aqui tá falando que inglês é suficiente. Aí eu falei, não, mas é Heineken. Se eu fui rejeitada em tudo que eu apliquei até agora, você acha que a Heineken vai... Não. Ele foi e aplicou por mim. Mentira! Ele fez a minha carta de motivação, pegou meu currículo, que já estava pronto, e ele aplicou por mim. Porque ele falou, não, você tem que aplicar, você não sabe. Tenta, né? Daí ele foi e aplicou. E aí, nisso, alguns dias depois, eu recebi uma ligação pra me chamar pra entrevista. Daí eu falei, como assim? Eu perguntei pra ele, você aplicou pra vaga? Ele... Apliquei. Aí eu, meu Deus do céu. Beleza, eu fui assim, com expectativa zero. Porque, de novo, já tinha vindo de 1 mês e meio de nãos. Eu falei, eu vou pela experiência da entrevista, né? Porque tudo é experiência nessa fase, assim, quando você chega aqui. E você aprende muito, né? Exatamente, com processos seletivos. tudo. Então eu falei, eu vou pela experiência, porque eu tenho certeza que eu não vou conseguir essa vaga. E aí eu cheguei lá, era uma entrevista com 30 pessoas, daí eu falei, nossa... Eles não falavam quantas pessoas seriam contratadas. Quando eu vi 30 pessoas, eu falei, agora que minha chance tá lá embaixo. E era uma vaga para trabalhar no Museu da Heineken, então fazendo as histórias, apresentando. E aí era uma entrevista bem diferente das entrevistas corporativas, né? Porque eles estavam ali basicamente para testar o seu inglês e para saber se você era uma pessoa comunicativa. Porque a vaga era para se comunicar com pessoas, receber as pessoas que visitam o museu. Então, era uma entrevista que você precisava se juntar com uma pessoa que você nunca tinha visto, pegar uma história interessante da vida dessa pessoa e transformar essa história numa coisa interessante, assim, contar de uma forma entusiasmada, assim. Sim. E aí foi isso, a entrevista foi basicamente isso, depois um bate-papo bem rapidinho, assim, com o RH,
E aí foi uma manhã de entrevistas, eles falaram, hoje até o fim do dia a gente te dá a resposta. Saí de lá com uma garrafinha com o meu nome, falei, olha, se nada der certo, ganhei uma garrafa com o meu nome e ganhei experiência. Sim, né? Sem dúvida. Já estava passando por vários processos. Exatamente. Então eu falei, seja o que Deus quiser, e se não for pra ser, valeu a experiência, né? E aí, no fim do dia, eu recebo a ligação de que eu fui contratada pra trabalhar no museu, gente. Eu fiquei assim, eu recebi a ligação, eu pedi pra ela repetir 3 vezes. Eu falei, não, mas tem mais alguma outra entrevista? Não, você tá contratada. O treinamento é semana que vem. Não, mas não tem uma outra parte? Não, Natasha, você foi selecionada. Demorou muito pra cair a minha ficha. E pra aceitar também o fato de que não era a sua área inicialmente e era outro tipo de trabalho. Como é que foi isso pra você? Eu acho que, pra mim, isso não foi uma coisa que puxou muito, que pesou muito. Porque quando eu me mudei pra cá, eu já tinha na cabeça que não ia ser de cara que eu ia começar a trabalhar na minha área. Eu tava tão empolgada com o fato de eu estar aqui, que o trabalho que eu tava fazendo não me importar. Sendo um trabalho que pagasse as minhas contas, já era não ótimo importava. Entrar, né? E eu acho que isso é uma mentalidade que qualquer pessoa que vá recomeçar uma vida num outro país tem que ter. Sim. Porque você tem que entender que você vai chegar num lugar novo, onde o nome da empresa que você trabalhou no Brasil talvez não vá contar aqui, porque eles não vão saber. Você tem, né, já um passo atrás dos locais, porque você não fala holandês. Então, assim, eu acho que você tem que vir com a cabeça aberta. E eu tava muito com a cabeça aberta. E pra mim, na verdade, o nome Heineken valia por qualquer outra coisa. Sim. Porque poderia não ser o trabalho na minha área de marketing, né, de publicidade e tal, mas era o nome Heineken. E era uma empresa que eu tinha o sonho de trabalhar. Então, e depois, eu acho que é o que é incrível nessa história, é como ela se desenrolou depois. Sim. Porque você ficou no museu durante... Você chegou a sair e voltar, não teve isso? Foi na época do Covid, né? Eu lembro disso, da gente conversar e você tá, né, angustiada por isso. Mas depois você volta e depois ainda tem a oportunidade de ir trabalhar no marketing da Heineken. Assim, eu ter sido aceita para trabalhar no museu foi o que abriu as portas para tudo que eu vivi na Holanda até hoje, basicamente. Até porque foi basicamente o único emprego que eu tive desde que eu me mudei pra cá, né? Então eu comecei no museu e o trabalho no museu é um trabalho meio para estudante, porque é um contrato de 0 horas, então é um contrato mais flexível. Na verdade, você não tem um contrato, né? Você ganha por horas trabalhadas. Então você escolhe os dias e horários. Mas como aquilo ali pra mim era o meu trabalho full time, né? Você podia se dedicar exatamente. Eu queria trabalhar, eu queria conhecer pessoas, eu gostava do que eu estava fazendo ali. Então, assim, enquanto a maioria das pessoas trabalhava 2 vezes na semana, eu trabalhava 5. Então, isso foi facilitando porque eu fui crescendo lá dentro. Sim. Eu tinha uma disponibilidade muito grande para trabalhar. E ganhava mais também, o que era ótimo. Exatamente. Quanto mais trabalhava, mais ganhava, né? A gente tinha acabado de chegar do Brasil só com dinheiro em real, precisava de euro, né? Então, eu só me joguei e aí eu fui, assim, eu aceitava tudo. Era, pra trabalhar, sei lá, fazer um evento lá no norte do país, me manda, eu vou. É pra trabalhar num shift de marketing, pra aparecer num vídeo no Instagram, eu vou. Tudo que eles me ofereciam, eu falava, eu vou. Eu topava tudo. E eu acho muito legal falar sobre contrato 0 hora, porque eu também já trabalhei em contrato 0 hora. Inclusive, eu vou contar uma história aqui pra vocês, que tem um babado aqui. Mas o contrato 0 hora, eu acho que abre muito essa nossa oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Então, seja porque você pega shift, né? Você vai pegando carga horária que tenha, óbvio. E se você tem muito, mais você tem a oportunidade de ganhar e até de crescer lá dentro. Mas também te dá essa flexibilidade de não ficar preso num único trabalho. Exatamente, você pode fazer mais de um. Você pode fazer mais de um. E tem museu, né? Pelo menos no que eu trabalhava, você não podia trabalhar em outro museu, em outro lugar correlacionado, né? Mas eu poderia ter, sei lá, trabalhar num restaurante, trabalhar numa loja, se eu quisesse, porque teria essa flexibilidade. E acaba sendo uma dica muito boa para quem muda e ainda tá nesse processo de adaptação, de repente não conseguiu ou não quer, às vezes não quer. Você sabe que
antes, a gente morou na França um tempo, e quando veio pra Holanda, eu tinha na cabeça da gente, eu quero trabalhar com atendimento, eu quero fazer alguma coisa assim. Era a primeira coisa que vinha na nossa cabeça. E eu pensava muito nisso, eu vou trabalhar num café. Eu super trabalharia num café, num hotel, porque eu gostava desse tipo de experiência. E aí, quando eu descobri o contrato 0 hora, que eu falei, nossa, melhor coisa possível. Isso é ótimo, porque pra experimentar, eu tenho essa flexibilidade e posso continuar tocando outras coisas que eu esteja fazendo por fora. Com certeza. E eu acho que também para quem tá chegando no país é uma ótima opção, porque você também consegue viver um pouco da vida no país. Porque se você também já chega num contrato 40 horas semanais, tendo que ir pro escritório, você acaba não vivendo a cidade. Então assim, eu escolhia trabalhar 4 vezes na semana, e os outros dias eu ia passear, era uma quarta-feira, eu ia tomar um café da manhã num bairro diferente, uma coisa que se eu tivesse já de cara um trabalho de escritório, eu não teria essa flexibilidade. Então é uma oportunidade legal também para quem tá chegando. E te deixa livre, às vezes vai receber sua família aqui, você consegue mais flexibilidade. Eu achei que foi uma experiência muito boa. E eu, na verdade, quando eu me mudei, aí vem o babado. Quando eu me mudei para a Holanda e para a Europa de maneira geral, eu já vim com a cabeça do empreendedorismo, que eu já viria com os meus negócios e não iria buscar outro trabalho. Só que, no percalço de ter o câncer, da pandemia, daquilo tudo, eu me vi numa situação de eu preciso ver gente. Porque o digital é maravilhoso, de fato, a gente se comunica, como estamos aqui, com milhares de pessoas. Porém, é diferente disso aqui, de toque, de conversar. E eu sempre fui assim, de falar, expansiva, e eu sentia falta. E eu acho que veio o câncer e veio a pandemia, acho que foram 2 momentos que me isolaram muito, né? Acho que todo mundo, né? Mas eu senti muita necessidade. E aí, eu lembro... Você lembra dessa história? Que a gente foi fazer um passeio aqui, filmar a Albert Top Market. E aí, conversando com você, você falou pra mim, amiga, por que você não aplica aí pro museu? Vai fazer um trabalho assim, mais leve, não precisa comprometer toda a tua carga horária do teu negócio, mas ainda assim você ficaria no front conversando com pessoas e etc. E aí eu saí daquele papo assim, nossa, por que eu nunca tinha pensado nisso? Plantei a sementinha na sua cabeça. Ela plantou totalmente a sementinha na minha cabeça. E aí, eu falei, bom, deixa eu procurar possibilidades. E lógico, eu tava inspirada na mulher da Heineken aqui, eu falei, vou olhar também. Aplicar pra Heineken. Pra Heineken, enfim, tem tantas possibilidades legais. E comecei a fazer uma varredura em vários museus. Já tava super inserida no turismo, então assim, eu quero turismo. Aí, Heineken, Van Gogh, várias. Eu peguei vários pra ver qual que teria vaga. E aí eu me lembro direitinho, e isso é uma história assim, é muito simbólica pra mim, porque eu acabei minha quimioterapia numa semana, e aí as entrevistas seriam na semana seguinte. E pra quem sabe, a gente fica muito grog, né? A gente demora ali pra se recuperar de uma quimioterapia. Eu não sei por que eu fiz isso comigo na semana seguinte. Pois bem, fui fazer a entrevista, fui selecionada pro grupinho da Heineken e também do museu, outro museu à tarde. De manhã fui fazer a entrevista da Heineken e foi muito similar ao que a Natasha falou. Era um grupo, a gente fazia uma apresentação, na verdade eu tive que apresentar um objeto que era muito simbólico pra mim, e eu levei uma câmera e falei sobre a minha relação com a câmera fotográfica. E durante a entrevista no 1 a 1, eu me lembro muito, assim, eu lembro até do rostinho do senhor, que era já uma pessoa um pouco mais velha que conversou comigo. E eu fui de um jeito, talvez um pouco despreparada. Normal, primeira entrevista que eu tava fazendo, né? Que era, talvez, um pouco contando a minha jornada no Brasil. Engenheira, 11 anos, coordenadora de equipe, experiência muito focada no corporativo. De saltão. Fui fazer entrevista na Heineken, pra trabalhar no museu de saltão, porque sou dessas. E aí, eu conversando com aquela pessoa, e ele chegou pra mim e falou assim, nossa... Falei, já tenho Instagram, já trabalho com o Instagram da empresa. Toda errada. Ele deve ter olhado pra você e falado. Não falei tudo. O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Foi literalmente isso que ele falou pra mim. Aí ele, você é talvez overqualified pra essa vaga, né? Eu acho que, por que você quer trabalhar aqui? E, gente, tinha uma coisa minha que eu não sei por que cargas d'água, eu não contava que eu tava num tratamento de câncer. Porque eu achava que ninguém ia me aceitar, assim. E aí, eu não podia explicar pra ele que eu queria um respiro, que eu queria conversar com pessoas e tal. E aí, eu saí com aquela sensação de que, acho que não fluiu aqui. E, de fato, me ligaram um pouco depois, que davam notícia logo depois, dizendo que eu não tinha entrado.
Só que, no mesmo dia, eu tinha a outra entrevista. Sim. Que era para o Madame Tussauds, que é do grupo Merlin, que, enfim, passei um tempo muito legal lá. E nessa entrevista, gente, eu cheguei assim, não, é no mesmo dia, eu fiz alguma coisa errada, O que eu posso mudar? O que eu posso fazer diferente? Tirei o sapato, taquei o tênis, foi a primeira coisa, eu preciso ir mais leve. Pra ser aceita pelos holandeses, você precisa ir sempre de tênis, tá, gente? Isso é um ponto muito importante de falar, porque eu vejo até mesmo em ambientes corporativos, a galera vai muito mais à vontade, Total. isso aqui. Claro que vai depender muito do trabalho que você faz, né? Se você trabalha, sei lá, no escritório de advocacia, provavelmente lá as pessoas se vestem mais assim, mas eu vejo até no escritório da Heineken. Eu vou, assim, tênis, arrumadinha, mas super casual. O pessoal aqui não sobe no salto, a não ser que seja um momento muito necessário, assim. Pois é. E aí, eu já me despi daquela pose que não cabia e fui pra entrevista do segundo museu no mesmo dia. Eu tava contando pra Nath, um plot twist, assim, no dia, de que, não deu certo, aí agora tem outra, meu Deus. Mas foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu me preparei muito para o da Heineken. Sim. Essa segunda oportunidade aconteceu. E o fato até de eu ter me preparado e ter tido a experiência de manhã no da Heineken foi excelente para eu ir pro segundo e ser aprovada pro segundo. Não, e provavelmente você também chegou na segunda entrevista bem mais tranquila, assim. Você falou, tipo, tipo assim, já tive o não de manhã. Exato. Vamos ver o que vai ser, né? Já chegou mais... Exato. E eu acho que isso também ajudou para eu peneirar as coisas que eu tava falando. Sim. Porque às vezes a gente acha que tem uma baita bagagem e nem toda bagagem se encaixa em todas as oportunidades. As vagas, exatamente. E talvez, às vezes, a forma que a gente fala fica já na cara que a gente não tá ali pra sempre. Ou não que seja pra sempre, mas que a gente não queira... A gente não quer construir uma carreira ali. Sim. E notoriamente eu não ia construir uma carreira ali porque eu queria continuar o meu negócio e tal. Então, assim, eu lembro disso. E primeiro, te agradeço muito pelo aquele papo, porque foi incrível. Eu passei um ano no Madame Tussauds e foi sensacional. E acho que isso abre muitos olhos para as oportunidades. A gente tem que dar o fit, e o fit tem que ser também muito com a vaga, e não com você. Sim, com certeza. Né? E eu acho que também o brasileiro, principalmente quando vem pra cá, tem que se desprender dessa ideia do que no Brasil a gente acha que, tipo assim, mas eu tenho uma faculdade, daí eu vou trabalhar servindo cerveja. Exato. E assim, eu recebi muitos comentários desses, tá? De brasileiros. Sério? Que quando descobriam que eu, tava ali servindo a cerveja, você é brasileira? Nossa, mas tá aqui estudando? Não, sou formada. Mas daí por que você tá trabalhando aqui? Que é baixo, como se você estivesse se diminuindo, assim. Porque você tem um diploma e aí vai estar trabalhando aqui servindo cerveja, como se isso fosse você dar um passo pra trás. Mas, na verdade... Pode até ter sido um passo para trás, mas foi o passo que eu precisava dar para dar 3 para frente. Exato. Então, assim, eu acho que quando você decide mudar de país, você tem que ter essa cabeça que, às vezes, você não vai fazer a mesma coisa que você estava fazendo no Brasil e que, às vezes, você vai ter que se reinventar ali, trabalhar numa loja de roupa, trabalhar num bar, num café, para conhecer pessoas, para entender o estilo de trabalho, para depois, lá na frente, você chegar no lugar onde você quer chegar, né? Exatamente. Então... E você vê, assim, que toda essa construção de hoje, você tá não só ter passado pela experiência do Heineken Experience, que inclusive eu sei que muitas pessoas que nos acompanham aqui gostam de dicas de informações de viagem para Amsterdã, é excelente, é um museu incrível, eu acho que a cada ano ele se reinventa, é impressionante, porque eu já fui acho que umas 4 vezes, levando família, visitando em momentos diferentes, até quando eu não morava aqui, e cada experiência que eu tenho lá é diferente. A ideia é sempre mudar para sempre surpreender, se a pessoa voltar, ter uma experiência ainda melhor, né? É demais, e a Heineken, bom, vide pelos comerciais, vide por todo o branding da marca, todas as iniciativas são muito incríveis, então vocês podem esperar o mesmo nível da Heineken Experience, que tem brasileiros trabalhando lá, que são maravilhosos, porque conheço vários também, são incríveis e fazem um trabalho divino, eu acho que tem que ir, Com certeza. Eu abri a porteirinha dos brasileiros, Abriu, né? Eu fui a primeira brasileira a ser contratada lá. Que demais! Porque foi o primeiro grupo que eles começaram a abrir para não holandeses. Porque aquela história era verdade. E aí eles começaram a perceber que eles precisavam de pessoas que falassem outros idiomas, até porque o nosso público é majoritariamente internacional, não holandês. Total! Então, quando eles me contrataram e eu era assim, no meu dia eu ficava
pulando de lugar em lugar, porque sempre é assim, tem um brasileiro ali que não fala inglês. Cadê a Natasha? Chama a Natasha. E aí eles falaram, nossa, você não tem mais brasileiro pra trazer, não? A gente precisa de mais. Aí foi isso é indo. muito legal, porque assim, eu reparava isso também lá no Madame Tussauds, que era um público de... Quando eu entrei, eu era a única brasileira também, Sim. e tinha uma portuguesa. Sim. Então éramos só nós duas falantes de português. E a maioria, uns 80%, 85% era holandês, e aí tinha umas outras nacionalidades ali, aqui da Europa. Mas o ponto é, ainda que eles falem vários idiomas, e como você bem falou, geralmente esses empregos de museu de entrada, contrato 0 hora, tem muito estudante. Sim. Então é uma pegada diferente, uma carga horária diferente, e até mesmo ali a atenção que dá o trabalho é diferente. Sim. E aí eu reparava isso, que eu arranhava no francês, arranhava no espanhol. Se virava. E o italiano a gente entende, dá uma... Acabava que era isso. Cadê a Mari? Ajuda aqui. Pra ajudar com outras frentes, porque não necessariamente tinha pessoas que falassem outros idiomas. E também é sempre bom quando você vai num lugar e você é recebido por uma pessoa da sua nacionalidade. Nossa, nem fala, né? Pensa, você tá ali numa viagem que você não fala o inglês, você tá ali tentando explicar o que você quer. Aí de repente vem um brasileiro e fala, oi, posso te ajudar? Incrível. Parece que tira um peso, assim, você fica feliz de ser recebido pelo seu, né, por uma pessoa ali que te entende. Ainda mais tomando uma cervejinha, imagina, aí parece até que você tá em casa, tá literalmente. Agora vamos pro nosso momento arguição. Ai, meu Deus, o que eu aprendi agora não, né, aprendi nos outros episódios o que é arguição, porque eu também não tinha a menor ideia do que era essa palavra. Gente, arguição é o nosso momento de perguntas objetivas, pra que a gente tire aí mais coisas da Natasha. Ai, meu Deus. E eu brinco sempre que a arguição é uma coisa que eu trago da infância, porque na escola tinha muito isso de professora, arguição, mas que eu também adotei nas minhas viagens, Nath, assim, não tem viagem que eu faça que no final não tem arguição, seja com produção, seja com família, seja com amigos, porque é ótimo pra gente lembrar das coisas. Não, eu adorei essa ideia, vou implementar isso na minha vida também. Então temos cinco perguntinhas. Nath, uma palavra que define a sua jornada fora do Brasil. Eu acho que coragem. Porque assim, hoje em dia, olhando pra trás e pensando, eu me pergunto, de onde é que eu tirei a coragem de sair da minha vida confortável no Brasil, morando com a minha mãe, com uma vida tranquila, pra botar toda a minha vida em 2 malas e vir pra um país que eu não falava idioma, que eu não conhecia ninguém que não fosse meu namorado, pra começar a vida do zero. Então assim, olhando pra trás hoje eu falo, meu Deus, não sei de onde foi que eu tirei a coragem pra fazer isso. Ela veio de algum lugar, mas ainda bem que ela veio, porque, né, senão eu não estaria aqui agora. Eu não sei se você sente isso. Tem momentos da sua vida que, de repente, você vai dar um passo, você vai fazer algo também desafiador, e aí você pensa assim, meu Deus, não sei o que fazer, tô sem coragem, sem força. Aí você lembra, peraí, eu peguei a minha vida, eu botei em 2 malas, eu me mudei pra um país, eu fiz tudo isso, cara, eu posso me lembrar da minha própria coragem pra ser força pro que eu faço. Porque vira e mexe, eu me pego assim com medo de coisas e eu fico assim, peraí, olha o que você fez. Eu acho que às vezes também a gente subestima essa palavra, subestima, né? A mudança de país, né? Às vezes eu paro e penso, mas nem é tão difícil assim. Mas depois quando você para pra pensar em todo o processo, em tudo que você tá abrindo mão, é muito difícil. Então às vezes eu preciso, na verdade, parar e pensar que assim, é um passo muito grande e você tem que sim sentir orgulho por ter passado por isso, por ter tomado a coragem, por ter, né, se jogado e entregue aí a sua vontade, o seu sonho, porque não é fácil mesmo. Não. E às vezes a gente esquece, né, porque depois de um tempo morando aqui, a gente vai se adaptando, as coisas vão ficando... Você se habitua, você aprende, só que eu acho que vale muito mencionar isso, porque, imagina só, a gente, inclusive nas redes sociais, a gente vende um glamour. Sim. Não tô dizendo que todas, não tô dizendo que a gente, mas de maneira geral, quando você compara uma vida no Brasil, uma vida fora, tem tanta coisa boa, e parece que a coisa boa se destaca muito mais. Com certeza. E lógico que tem muita coisa boa que se destaca. Sempre tem um lado positivo e negativo, né? Mas existe aquele momento de adaptação e aquela fase que parece que você tá nascendo de novo em outro lugar. Sim. Você não sabe, às vezes, pagar uma água,
né? Ai, a conta de água. Onde que vem conta de água? O que é isso? Imposto da água, além da conta. Simples. Caramba, da onde saiu isso? Comprar um leite no mercado, tem 1 zilhão de opções, tudo num idioma que você não conhece. O pão, o que é esse pão? Vários que é esse pão diferente do outro? Exato. Então, assim, a gente tem que realmente ressaltar a coragem e a força mesmo de todo mundo que dá esse passo, porque de fato colhe frutos muito positivos, mas tem aquele momento, e eu tive um momento de adaptação que demorou. Eu converso com muitas amigas e falam pra mim, não, até que pra mim 6 meses, 1 ano e tal. Eu demorei muito porque eu não me via morando aqui. Você veio pra cá como se fosse uma coisa meio temporária, né, na cabeça. Temporária e viajando muito, né? O meu trabalho era diferente, era viajar. Então, você assim, nunca eu não ficava muito tempo aqui. Pra eu aprender, eu lembro do Thiago. O Thiago sabia as coisas da casa. Você não tinha a menor ideia. Tome conta das coisas da casa. Eu não sei nem como é que liga isso aqui. Porque eu resistia a aprender até. Porque na sua cabeça você não ia ficar também, né? Então era tipo assim, pra que eu vou aprender isso? Se provavelmente daqui a pouco eu tô indo embora. Exatamente. E isso foi uma coisa que demorou para que eu virasse a chave da adaptação. Sim. E eu digo, não façam isso, né? Eu acho que sejam curiosas e se adaptem o quanto antes, porque ainda que você vá passar um tempo curto aqui, é importante aprender. Com certeza. Eu acho que se abre tanta coisa na sua cabeça e até mesmo para que você leve depois para outros lugares. Então, não tem por que a gente resistir a aprender, sabe? Eu acho que eu passei por um período um pouco assim. Até porque morar fora, independente do tempo que você vai ficar, vai ser um aprendizado. Se você for ficar 6 meses, 1 ano, 10 anos... 1 mês, você vai fazer um intercâmbio, isso já é um grande aprendizado. E um lugar em Amsterdã, assim, que seria o lugar da Nath? Eu acho que não é um lugar específico, mas eu vou falar um bairro. Que pra mim é o meu bairro favorito, que é o The Pipe. E por que eu acho que é o The Pipe? O The Pipe é o bairro onde fica o meu trabalho, né? O Museu da Heineken. Então, desde quando eu me mudei pra cá, é o lugar que eu mais frequento. E eu acho que é o lugar que pra mim carrega mais memórias da minha vida na Holanda até então. Porque quando eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém, todas as minhas amizades, a grande parte das minhas amizades no começo vinham do trabalho, e era sempre fazendo coisas por aqui. Então era assim, a gente trabalhava, daí acabava o nosso turno do trabalho, e a gente saía pra tomar uma cervejinha, comer alguma coisa. E era sempre no The Pipe, porque era sempre próximo do trabalho. Então, assim, cada lugarzinho aqui, cada restaurante, cada barzinho carrega uma memória pra mim, sabe? Sim. Então, eu tenho um apego muito grande com esse bairro no geral. E tanto é quando as pessoas me perguntam, qual é o lugar que você indica, ou qual restaurante... 80% das vezes eu vou te recomendar alguma coisa no The Pipe, porque é o lugar que eu mais frequento no meu dia a dia. Então, eu acho que o The Pipe tem meu coração. Eu sou suspeita, né, gente? Eu sou suspeita, porque a minha vida também é toda no The Pipe. Eu brinco que eu sou bairrista. Eu já era assim no Brasil, aqui então, assim, uma vez mais morando ainda no The Pipe, nunca mais você quer sair, gente, porque realmente acho que tem tudo aqui, tudo. É um dos bairros, assim... Tem tudo, é muito cosmopolita, é internacional, assim, os meus vizinhos, eu tenho os vizinhos holandeses, mas eu também tenho vizinho grego, vizinho italiano, vizinho... Então, assim, Você encontra os melhores bares, restaurante, tem academia, é um pouco de tudo, e é turístico, mas não é aquele caos do centro. Exato. Você vê muito local. E tá do lado do centro também. Exatamente, bem conectado. Então, venham pro The Pipe. Venham. Um aprendizado do marketing que você leva pra vida. Tem uma frase que a gente fala muito no trabalho, que é: a gente prefere pedir perdão do que pedir permissão. Maravilhoso. Eu acho que no marketing é muito isso, assim, porque, principalmente trabalhando numa empresa grande, né, como a Heineken, obviamente a gente tem muitas regras, né, que a gente precisa seguir em questão de conteúdo, de campanhas e tal. Só que às vezes a gente precisa sair um pouquinho da caixinha, entendeu? Às vezes pra coisa dar certo, você precisa, sabe, pensar um pouco por fora do que você tá acostumado. E aí a gente sempre fala isso, que a gente prefere pedir desculpa depois do que pedir permissão, porque às vezes você precisa inovar, sabe? Fazer uma coisa diferente, e pode ser que lá na frente não vai dar certo, ou que você tem que pedir desculpa, mas o importante é que você tentou, você pensou fora da caixa, você se esforçou para trazer uma ideia um pouco diferente. E pra gente é isso que importa, é o aprendizado de ter tentado. Então, mesmo que você não saiba se vai dar certo, ou se no fim vai ser aprovado, ou se não vai aprovado, o importante é você tentar,
E aí lá na frente, você resolve se deu certo ou não. E se não deu, é aprendizado. E se deu certo, ótimo. Você pensou fora da caixa, é isso que importa. Isso pra vida também é demais, né? Porque Com pra você ser certeza. disruptiva, pra você criar coisas novas, você vai, às vezes, desagradar, você vai, muitas vezes, inclusive pra sair do país, né? Sim, pra tudo na Pra vida. sair do país, assim, se você pede permissão pra sair pra sua família, todo mundo fala, não vai. é louca. Exatamente. Mas depois você fala, desculpa ter ido, mas foi muito Mas melhor. valeu a pena, Valeu a exatamente. Mas é isso mesmo. E um hábito holandês que você adotou? Nossa, esse aí tem alguns. Um hábito holandês, deixa eu ver um que seja o mais forte, assim, na minha vida. Agenda. Nossa, agenda holandesa. Gente, olha, eu vou dizer que quando eu cheguei aqui, eu batalhei muito para não usar essa maldita dessa agenda. Mas chega uma hora que você não tem pra onde correr. Mas, amiga, você não botou aquele calendário de aniversários na porta do banheiro? Não, né? não. Esse aí eu me recusei, tá bom? Esse aí eu falei, ó. Aí, ó, um choque cultural do meu relacionamento foi a briga desse calendário no banheiro, tá, gente? Porque se dependesse do meu queridíssimo, a gente teria um calendário no Gente, banheiro. não dá pra entender Tá? isso. A família toda dele tem. Você vai no banheiro, na casa dos pais, dos avós, tem um calendário com o aniversário de todo mundo. Na porta Na do porta banheiro, do banheiro. gente. Você tá ali fazendo as suas necessidades e pensando, nossa, Hoje é aniversário. amanhã é aniversário do fulano, do ciclano. Enquanto você tá ali fazendo suas necessidades, gente, pelo amor de Deus. Não. Sensacional. Esse Isso não. aí eu falei, Então tá esse bom. não entra na minha casa. E ele queria ainda um calendário com foto. Mentira! Falei, não, no banheiro não, com... foto? Não! A necessidade de olhar na minha foto com o Jory. Ah, pelo amor de Deus. Não. Esse hábito não entrou na minha casa. Mas vários outros entraram. Então, essa da agenda, no caso. Tá. No Brasil, eu sempre fui uma pessoa muito bagunçada com os meus horários. Eu tava sempre atrasada. Nossa, isso aí foi problema grande no meu relacionamento. Até hoje é um pouco, mas eu já melhorei muito. Mas no começo, gente, os meus atrasos eram assim, eu atrasava 1 hora, 2 horas. Eu não tinha uma agenda, eu esquecia que eu fazia compromisso com as pessoas. E quando eu cheguei aqui, eu tentei por muito tempo evitar usar essa tal da agenda. Mas chegou um ponto que não tem como. E hoje você usa o quê? A digital mesmo? A digital. Então, o meu calendário do meu celular é a minha vida. Antes de começar a semana, eu olho ali o que eu tenho. Eu preciso anotar minuciosamente tudo que eu tenho. Seja eu tenho uma consulta no dentista, ou tenho um encontro de café com uma amiga, ou tudo vai pra minha agenda. Porque senão a minha vida não funciona. Estamos em outubro, já tem coisa marcada na minha agenda até dezembro. Então, assim... Inclusive seu aniversário, né? Sim. Principalmente esse. Já me fala pra eu colocar na minha. Mas é isso, aqui na Holanda tudo funciona muito assim. As pessoas são muito certinhas com os horários e com as datas. Sim. Então, assim, se você quer priorizar e dividir o seu tempo para poder ver todos os seus amigos, você precisa colocar as coisas na agenda, porque senão não tem essa espontaneidade que a gente tem no Brasil, gente. sabe? Do tipo, tá fazendo o que agora? Vamos fazer alguma coisa? Todo mundo tem os horários muito marcadinhos. Isso é uma coisa meio chata, eu sinto falta dessa espontaneidade. E de certa forma, eu acho que assim, eu não sou uma pessoa que sempre fui sem ter uma agenda. Muito pelo contrário, eu sempre fui da agenda, sempre foi um hábito meu. Sim. Mas eu sou uma carioca que tem dificuldades com horários. Sim. Em defesa dos cariocas, chegar atrasado é um jeito que a gente também acha educado. Faz parte da cultura, entendeu? Faz parte da gente. Se eu marco, por exemplo, uma festa na minha casa às 7... Eu não quero que você chegue Eu não às 7. quero que chegue às 7, desculpa, mas é a verdade. Sim. Na semana passada teve o aniversário de uma amiga e ela marcou 7. E aí, no grupo lá do aniversário, ela já mandou, gente, chega às 7h30. Porque não tá tudo pronto ainda. Assim, fica tranquila, eu vou chegar às 8. Já tava na minha cabeça chegar às 9 se bobear. Então, assim, a gente tem um pouco disso do horário. É lógico que com o trabalho não. Sim. Mas sim. com a parte social, Total. é muito natural esse atrasinho. E aqui é muito feio isso. Nossa, aqui é tipo assim, Não o é certo bem é você recebido. chegar uns 5 minutos antes do seu horário. Exato. E essa coisa também de ser muita antecedência à marcação deixa a gente até um pouquinho sem muita flexibilidade para encaixar outras coisas. Sim. Até para rotinas mesmo, né? Sim. De, quero fazer uma coisa periodicamente. Não, mas olha Não só, dá. isso aqui já tá muito ocupado, a minha agenda Sim. já tem isso. E por mais que eu ainda tenha o lado lá, digamos assim, de ter o meu atrasinho, mas ter a Sim. agenda, eu sinto que a rotina daqui me colocou
também menos espontânea. Sim. Você se sente assim? Com certeza, com Porque certeza. uma coisa, antigamente na minha casa, a minha mãe tocava a campainha, chegava, vem tomar café, uma amiga. Mari, posso ir na sexta pra gente ver um filme junto? Pô, vem, assim, sexta de manhã, vem, posso ir à noite? Gente, Era nunca super. façam isso com um holandês. É. Se você quiser matar um holandês do coração, é você aparecer sem avisar na casa dele. Nunca façam isso. E isso, não sei se No você, Brasil- de certa forma, sente com você também. Cara, Porque perde um pouco o costume disso. Se alguém chegar aqui do nada, eu vou estranhar. você vai assustar, sim. Não, ainda que eu não viva com holandês, que a minha Sim. rotina seja até ainda muito Brasil, digamos assim, eu já me acostumei com Sim. o fato de não ter essas surpresas. É estranho, Com né? certeza, mas é uma coisa que eu certamente sinto falta também, essa espontaneidade. E assim, por sorte, a gente também tem um grupo muito grande de brasileiros Sim. aqui, a gente convive muito com brasileiros. Então acaba que uma vez ou outra, de vez em quando, rola uma coisinha de última hora, assim. Sim. Mas isso é uma coisa que às vezes me deixa um pouco ansiosa. De eu olhar a minha agenda e olhar e falar assim, meu Deus, todos os meus finais de semana estão tomados até o mês que vem. E é tipo assim, e se eu quiser um dia simplesmente sentar no sofá e fazer nada? Não dá. Isso me incomoda Me também. incomoda, me deixa muito ansiosa. Mas é uma coisa que a gente tem que se adaptar, né? Mas é muito difícil, porque é isso, a agenda vai lotando e aí acaba que às vezes, por exemplo, a gente, miga, quantas vezes a gente tenta marcar alguma coisa de se encontrar, de sentar e fazer um café, mas Sim. as agendas são tão lotadas É. que fica difícil. Então é uma coisa que eu sinto falta, assim, dessa espontaneidade. com certeza. Eu também, sabia? E a sensação que me dava é que no Brasil eu até fazia mais coisa, Sim. só que aqui parece que as coisas, ainda que sejam menos, me tomam mais. Tempo. Isso você falou é um ponto bem interessante da ansiedade. Porque Verdade. parece que, assim, a agenda estar muito cheia já com muita previsibilidade, com muita antecedência, fica parecendo, tá, e se eu cansar? No meio do caminho. E outra, não dá. diz que não vai em cima da hora. Nossa É Senhora. feio também. A não ser que você esteja doente com uma coisa muito importante, cancelar é uma coisa, porque tipo assim, poxa, você tá cancelando comigo, mas eu deixei de marcar com outra pessoa para estar com você, entendeu? Então fica aquela situação, e é engraçado, porque a gente ao mesmo tempo quer manter essa coisa do brasileiro, que é se dividir para poder fazer um pouco por todo mundo, ver um pouquinho de todo mundo, e isso é uma coisa que deixa o Jordi apavorado. Porque a minha agenda é tipo assim, em um sábado eu tenho 4 compromissos no mesmo dia. Porque eu quero me desdobrar para poder ver todo mundo e fazer todo mundo. E aí acaba que no meio do caminho eu me embanando, e aí acabo me atrasando, e não sei o quê. E ele fala, olha, eu nunca vou entender o seu planejamento das coisas. Você marca um negócio meio-dia, depois outro às 2, mas um é desse lado, outro é do outro. Vai entender. A gente vai dando um jeito aí, né? E um sonho que você ainda quer realizar vivendo fora? Nossa. Posso dar um passo pra trás dessa pergunta? Por favor. Você se vê morando fora o resto da vida? Muito boa essa pergunta. Bem polêmica também. Polêmica, né? Se a minha família estiver assistindo esse podcast. Ai, meu Deus. Isso é uma discussão, assim, uma coisa que a gente conversa muito no meu relacionamento. Porque num relacionamento que você tem com pessoas de 2 nacionalidades diferentes, alguém sempre tem que abrir mão de alguma coisa, né? No caso, eu abri mão de estar no Brasil, de estar com a minha família, para poder, né, estar aqui com ele. E, obviamente, né, a gente construiu uma vida muito boa aqui também, enfim. Mas a gente sempre tem que entrar num consenso de o que a gente vê pro futuro, né? Sim. E a gente, graças a Deus, chegou no consenso que nenhum dos dois se vê passando o resto da vida na Holanda. Uau! Então isso amiga, é uma coisa que revelação. Que tirou um pouco do peso de mim e tirou o peso dele também. Tá. Porque por mais que ele seja holandês, ele foi nascido e criado aqui, ele não se vê morando aqui pro resto da vida. E a vontade, o maior sonho do Jordi é morar no Brasil. Uau! Só que a gente sabe que agora não é o momento para isso acontecer. Tá. Que pra gente voltar pro Brasil tem que ser uma situação muito confortável pros dois. Então a gente sabe que isso não vai acontecer por agora. É um projeto a longo prazo. Ok. Mas a gente gostaria muito de ter a possibilidade um dia de morar no Brasil. Tá. Então assim, a gente não se vê morando aqui pro resto da vida. A gente sabe que a Holanda é um país muito bom, que tem uma qualidade de vida muito boa, que a vida que a gente tem hoje em dia aqui é muito confortável, mas a gente também sabe que não proporciona tudo que a gente quer. Então,
A gente não se vê morando aqui pra sempre, mas assim, nunca diga nunca, né? Sim, Você nunca sabe o dia de aham. amanhã, pode ser que amanhã a nossa ideia mude, Sim. mas a gente gostaria de ter a oportunidade de talvez um dia voltar pro Brasil e tentar uma vida no Brasil mesmo, até pra ele ter a experiência também de morar Sim. fora, né? Porque eu tô tendo essa experiência agora, mas ele não. Ele ainda não teve, né? E por ele ser apaixonado pelo Brasil, ele gostaria muito, mesmo sabendo de todos os desafios que vão vir se essa decisão um dia chegar a acontecer, ele tá disposto a arriscar porque ele é muito apaixonado pelo Brasil e ele gostaria muito de tentar. Então, não nos vemos morando aqui pro resto da vida, mas também nunca se sabe. Não, Nunca é diga bom, nunca. mas eu acho que é bom isso, né? Porque nada tá escrito em pedra. Não. E quando a gente firma as coisas com uma necessidade assim de é isso e ponto, eu acho que a gente se frustra. Sim. Porque tudo pode mudar. E você se limita muito também. O mundo é muito grande, nunca se Exato. sabe, né? Você sabe que eu tenho pensado nisso, inclusive sobre morar em Amsterdã. Porque a gente, enfim, vira e mexe, tá visitando outras cidades, conhecendo outros lugares, aí pensa assim, nossa, uma casa com quintal, num lugar mais interior, por que Sim. não? Aí depois a gente foi agora em Haia, e eu já tinha ido lá uma outra vez, mas ainda não tinha ido de frente pra praia. E aí eu falei assim, why not morar aí de frente pra praia? E você tá a Sim. 40 minutos de Amsterdã de carro e tal. E eu falei, gente, o país é tão pequeno, por que a gente fica se limitando, tanto, se né? prendendo em determinados Sim. lugares, se a gente pode até usufruir de outros e ter experiências diferentes, né? Sim. Mas voltando pra arguição, que eu fiz esse disclaimer porque a pergunta é, um sonho que ainda quer realizar vivendo no exterior, e se fosse pra sempre, né, poderia ser um sonho diferente. Sim. Mas já que pode ter um prazo de validade essa vida no exterior, qual seria um sonho que você gostaria de realizar antes, talvez, de voltar pro Brasil? Essa pergunta é muito difícil, porque eu tive que pensar bastante em tudo que eu já conquistei, e parece eu até me sinto meio mal de falar isso, mas assim, eu sinto que quase todos os sonhos que eu tinha antes de me mudar pra cá, eu conquistei, sabe? E Que é muito, bom. na verdade, bom parar pra pensar nisso, de pensar Sim. que, tipo assim, eu cheguei aqui sem ter ideia do que seria a minha vida fora, e eu conquistei coisas que eu jamais imaginava conquistar. E pensar assim, qual é o maior sonho? Eu falo, nossa, mas eu já realizei tantos. Eu tenho um trabalho que eu sou apaixonada, eu comprei uma casa, eu tenho uma casa aqui, e aí eu fico pensando, nossa, mas o que mais que falta? E eu acho que, na verdade, o maior sonho é, se algum dia a gente resolver ir embora daqui, é eu ir embora com o coração tranquilo de que eu vivi tudo que eu precisava viver aqui, antes de ir embora daqui. E como é que você vai saber se ele tá tranquilo? Se no seu checklist já foi... Então é sinal que você já pode ir. É essa a sensação? Não, hoje, se você fosse? Hoje não. Hoje o coração ainda não estaria tranquilo de ir, porque eu sinto que eu ainda tô numa fase muito boa aqui. Eu acho que eu só vou saber... no dia. Na hora. E, na verdade, eu acho que o coração nunca vai estar 100% tranquilo. A verdade é essa. Porque uma vez que você muda de país, o seu coração nunca mais vai estar em um lugar só. Então, mesmo que um dia eu decida voltar pro Brasil, uma parte do meu coração ainda vai estar aqui, pra sempre. Não tem como. Eu construí uma vida, né? Tô aqui há 8 anos, né, amiga? quase uma década. Coisa, então, assim, obviamente que o dia que eu for embora, se um dia eu for embora, o coração vai estar apertadinho também. Mas eu vou olhar pra trás e eu vou falar, cara, olha o tanto de coisa incrível que eu fiz nesse tempo. Todas as pessoas que eu conheci, que eu jamais conheceria se eu não tivesse vindo parar aqui. Sim. Né, o trabalho que eu fiz, as pessoas que eu conheci. Então, assim... A gente conheceu o Roberto Carlos, amiga! Olha isso, cara! Quando que no Brasil a gente teria essa oportunidade? Tipo assim, a gente veio pra Holanda pra conhecer o Roberto Carlos aqui. Exatamente. Então, assim, são tantas coisas que a gente vive, né, nessa vida fora. É mais intenso, né? Mas eu acho que eu não tenho uma coisa. Um sonho uma específico. Viagem, de repente? Eu acho que talvez um sonho, vamos sonhar bem alto, assim. Talvez um sabático pra fazer, tipo assim, uma baita de uma viagem pra conhecer todos os lugares que a gente ainda não conheceu. Demais! Acho que isso aí seria um baita de um sonho, mas bem E distante. pode ser, assim, uma coisa até mega despedida, né? Talvez, Olha, vou voltar ao Brasil ano que vem, então esse ano Tira um sabático. eu vou explorar bastante Verdade. pra voltar. Nossa, Aí, ó, tá aí. Um plano Gostei bem desse legal, sonho. hein? Gostei, Nem tava nos planos, mas... Até eu, entrou no meu também agora. Acho que agora ele vai ser o sonho daqui pra frente. É que eu acho, assim, muito legal quando a gente reconhece tudo que a gente construiu e tem essa satisfação. Mas é muito natural do ser humano também
é sempre pensar no próximo. Sim. Porque é natural que a gente vá desbloqueando novos sonhos. É aquilo, certeza. de repente, quando você chegou aqui, você nem imaginava viver tudo e construir Não, tudo que com você certeza, construiu. com Só que certeza. agora você chega num patamar que aí você vai vendo de outro prisma. Sim. Fala, caramba, agora eu posso fazer isso, eu posso... Sim. Então, eu acho que é sempre bom, né, ter alguma coisa que Com nos certeza. motiva. Acho Com super certeza. demais. E a Nath, a gente falou muito de Heineken, de Holanda de maneira geral, mas existe uma skin influenciadora, criadora de conteúdo, e com conteúdos que são super aesthetic, né? Porque é lindo, gente, quando ela faz aquele matcha, você fica assim, ai, eu nem queria um matcha, mas agora eu quero. Agora eu quero só pra fazer o ritual do matcha. A viagem do Japão dessa mulher, eu nem tinha Nossa. sonho de ir pro Japão. Tô convencendo, Já quero, hein? já convenci quero. Aqui, ó. Então, me conta sobre essa skin, criadora de conteúdo. E até conta um pouquinho antes, porque antes de ser só Natasha, tinha um nome de viagem, tinha um quê focado nisso. Então, eu quero que você fale quando e como que surgiu compartilhar e ajudar mais pessoas através do digital. Bom, eu já falei 1 zilhão de vezes o tanto que eu gosto de me comunicar e conhecer pessoas. E, obviamente, quando eu mudei pra cá, a forma que eu achava mais legal de compartilhar, não só pra minha família e pros meus amigos, o que eu tava vivendo de novo aqui, mas também com pessoas novas, era compartilhar essas coisas nas redes sociais. Eu comecei, na verdade, com um Instagram que era 100% focado em viagem. Era um Instagram que era em inglês. E o nome dele era One Way Voyage. Porque, no caso, eu vim com um ticket só de ida, né? Pra morar na Holanda. E o Voyage em francês vem do meu tempo morando em Paris e aprendendo francês. E, na verdade, era um Instagram que eu usava mais como um hobby, assim. Eu só postava quando a gente viajava. Porque a viagem faz parte da minha vida desde que eu comecei o meu relacionamento, né? Porque era a forma que a gente tinha de se encontrar no mundo, né? Quando a gente tava namorando à distância. Então, é uma coisa que a gente sempre dividiu muito, a paixão por viajar. E a gente criou esse Instagram, na verdade, como um casal. Era conteúdo eu e o Jordi, que a gente começou a compartilhar. Foi a nossa primeira viagem só nós dois, assim, grande, que foi para as Filipinas. E daí a gente começou a compartilhar dicas da viagem, que a gente tava fazendo um mochilão e tal. E ele gostava de criar conteúdo com você? Cara, ele nunca gostou muito de aparecer. Era um conteúdo que ele tava meio ali sabe? Tipo assim, não mostrava muito a cara. Era eu que falava mais e tal. Mas ele sempre gostou muito, assim. Ele me ajudava nas gravações. Ele sempre me apoiou muito nesse sonho ali de criar um Instagram, de criar conteúdo e tal. Então ele sempre foi o meu maior fã, meu maior incentivador, sim. E aí começou sendo só uma coisa assim, sabe? Que eu fazia quando a gente viajava. Mas aí em 2020 veio a pandemia. Você já morava aqui? Já morava aqui, já estava aqui há 3 anos, né? E aí eu perdi o meu trabalho no museu, porque obviamente tudo fechou. E aí, como todo mundo que estava entediado em casa, eu comecei a postar um pouco sobre a minha vida na Holanda, que na verdade eu nunca compartilhava muito isso, sabe? Eu sempre compartilhei a parte viagem, mas nunca sobre a minha vida aqui, porque na minha cabeça eu pensava, tá, mas o meu dia nem é tão interessante assim. Tipo, eu faço o que todo mundo faz, eu acordo, tomo café, vou pro trabalho, mas eu nunca tinha parado pra pensar que o meu dia era igual de todo mundo, só que era o meu dia na Holanda, que não era todo mundo que tinha o mesmo dia que eu. Então eu comecei a compartilhar ali algumas coisas, né, da minha vida aqui, dando algumas dicas, compartilhando um pouco dessas diferenças culturais, também a questão do relacionamento. E aí, nesse meio tempo, o negócio foi crescendo, assim. Aí eu comecei a participar de alguns grupos com outras brasileiras que moravam em outros países também, que compartilhavam mais ou menos a mesma coisa. Daí o negócio foi crescendo, e como, mesmo depois que eu voltei para a Heineken, quando as coisas foram melhorando, né, ali depois da pandemia, era um trabalho flexível, né, que eu podia fazer os dois ao mesmo tempo. Então eu voltei para o museu, mas continuei ali com a criação de conteúdo. Na época, eu até criei um canal no YouTube, que agora eu tô tentando aos poucos voltar, fazendo vlogs mesmo do meu dia a dia, e aí o negócio foi crescendo, e eu comecei a receber muito feedback das pessoas falando, nossa, aquele seu vídeo me ajudou muito, eu tô com um planejamento de mudar pra Holanda, ou então meu marido foi transferido pra Holanda e as suas dicas estão ajudando muito a gente. E aí eu comecei a ver que esse conteúdo que eu tava criando era uma forma de ajudar outras pessoas também. Sim, e fora a quantidade de pessoas que devem ter aplicado pra Heineken. Sim! Por causa da sua experiência que você sempre também Com certeza, relata. Aconteceram de vários seguidores meus aplicarem pra trabalhar no museu e foram contratados, trabalharam lá e tal. E além do mais, o que pra mim é o mais importante que o Instagram, né, me trouxe, foram as pessoas que eu conheci. Você mesmo, Mari, a gente se conheceu
através do Instagram. E acho que hoje em dia uma boa parte das amizades que eu tenho aqui na Holanda vieram da internet. Sim. Então, começou ali meio despretensiosamente, como uma forma de passar o tempo durante a pandemia. E aí, virou o que virou hoje. É surreal, né? É muito louco pensar nisso. Eu vejo essa história, tem similaridade, porque o Profissão Turista começou também só com foco em viagem. Sim. E a pandemia foi uma coisa que acho que mudou o mindset de todo mundo que Teve que focava em viagem. Reinventar todo mundo. Queria continuar trazendo conteúdo, porque eu me senti até mal de falar de Amsterdã com tudo fechado. Sendo que ninguém podia vir pra cá, né? Exato! E aí eu comecei a fazer panqueca ao vivo. Nossa, gente, a gente inventou cada coisa. Sabe como que eu acho que eu cheguei no seu perfil? Como? Foi um vídeo que você fez falando sobre a história do gin. Do gin? Sim! Tiago cortando limão! Foi! E aí você falando que o gin era... O gin era holandês. Eu nem sabia disso. Eu falei, gente, olha que interessante isso. Mas você vê como a gente foi criativo na pandemia. Não, tinha que ser, porque assim, era o que a gente podia fazer no momento. E a gente chegou a fazer live na pandemia, não foi? Fizemos, a gente fazia várias lives que era... Como é que era o nome, gente? Era Como Eu Vim Parar Aqui, que era o nome do projeto. E aí eu entrevistava as pessoas que moravam aqui pra contar a trajetória, né, de chegar aqui. Foi muito legal, assim, foi uma época boa e que acabou descobrindo vários talentos escondidos, talvez. Além das viagens. Foi se reinventando, né? Foi total. E óbvio, várias amizades também, né? Com certeza, o mais importante, eu acho. E o que mais te motiva a criar conteúdo? Eu acho que é isso que eu acabei de falar. O fato de eu poder ajudar outras pessoas, independente de qual seja o ramo, se seja numa viagem ou na sua mudança para a Holanda. No caminho mesmo para cá, eu tava vendo que eu fui marcada em dois posts hoje no Instagram de duas pessoas em 2 destinos diferentes, uma na Albânia e a outra em Maiorca, falando, eu segui as dicas da Nath, vim nesse restaurante, eu fiquei nesse hotel. E pra mim isso é muito legal, porque o fato de eu poder ajudar outras pessoas a ter uma experiência tão legal quanto a que eu tive, pra mim é muito gratificante, assim. Então, eu acho que o que me mantém fazendo, porque assim, é muito difícil ter uma vida corporativa e manter a vida no digital, porque demanda muito tempo, demanda muito da minha cabeça. Mas assim, várias vezes eu pensei seriamente em desistir, porque não é fácil manter os dois. Mas toda vez que eu pensava em desistir, coincidentemente vinha alguma mensagem de alguém falando, Nath, eu, sei lá, comecei o desafio de me exercitar, porque eu também posto muito sobre o meu estilo de vida, como eu mudei os meus hábitos, né? E aí toda vez que eu penso em desistir, parece que alguma coisa vem ali e fala, não é pra você desistir, porque você tá ajudando alguém. Daí vem uma mensagem de alguém e eu falo, não, é por isso que eu tenho que continuar, não posso largar. E como que você equilibra? Porque hoje você tem um trabalho que é um trabalho full time, não é mais horas. 0 hora. Agora você segue uma rotina de corporativo, de 8 às 5, vamos dizer, né? E como é que você equilibra a criação de conteúdo com esse seu outro trabalho? Olha, é muito difícil, porque o que acontece? O meu trabalho na Heineken, eu acho que eu nem falei aqui, né, que depois que eu saí do museu, eu fui trabalhar no marketing da Heineken. Verdade, no caso, a gente foi emendando, né? O assunto vai se estendendo, mas enfim, no caso, hoje em dia eu trabalho no marketing, né, com criação de conteúdo pro museu da Heineken, e acaba que eu uso muito da minha criatividade no meu trabalho, que no caso é a minha prioridade hoje em dia, né, é o meu ganha-pão, então é onde eu realmente tenho que colocar mais energia. Mas eu acho que a forma que eu encontrei de equilibrar é, na verdade, tirar o peso de me cobrar demais. Porque por muito tempo eu me culpava muito por não conseguir estar sempre ali presente no Instagram ou criar o tanto de conteúdo que eu gostaria. Até eu entender que eu, primeiro de tudo, eu preciso me priorizar, né? A minha saúde. E que o Instagram é uma coisa que eu não quero abrir mão de fazer. Mas hoje, pra mim, ele é tipo assim... É um trabalho, mas também é um hobby. E aí eu acho que isso tirou um pouco do peso pra mim, sabe? Entender que, tipo assim, eu gosto de criar o conteúdo, eu gosto de compartilhar as coisas, mas eu também preciso entender que vai ter semana que não vai ter como. Então, assim, o equilíbrio se eu tô numa semana mais tranquila de trabalho, eu sei que essa semana eu vou conseguir dar mais atenção pro Instagram. Vou conseguir mostrar mais coisa, criar mais conteúdo. Se eu sei que eu vou ter uma semana mais
movimentada no Pesada, trabalho, não rola. eu já sei que essa semana eu tenho que deixar o Instagram um pouquinho de lado e tá tudo bem. Acho que isso é importante, é você Com ter certeza. essa leveza de encarar que, ok, eu decidi, e eu vejo, até você me corrigir se eu estiver errada, mas eu vejo que o seu trabalho é a Heineken. Sim. O Instagram é onde você transborda, ajuda outras pessoas, mas aqui o foco é a Heineken, óbvio, e você equilibra quando você consegue, quando obviamente, trazer mais foco para um ou para outro, né? Sim. Dentro do contexto, como você já falou, você traz a parte de inspirar com relação à saúde, atividade física, dicas maravilhosas de cafés e restaurantes por Amsterdã, a parte mesmo de viagens, de não só na Holanda, mas em outros lugares. E o que mais você gosta de fazer? Assim, o que você tem mais prazer em passar no conteúdo? Eu acho que ainda é o tema viagem. Viagem. Eu acho que é o que ainda me deixa, assim, mais animada, sabe? De criar conteúdo e disso, sabe? Eu tá vivendo aquilo ali, mas eu poder compartilhar aquilo com outras pessoas também, sabe? Talvez a pessoa nunca vai querer, ou nem tem vontade, ou nem tem planos de visitar o Japão, por exemplo, mas ela acaba viajando na minha viagem. Sim. E aí eu gosto muito de compartilhar tudo que eu faço nas viagens pra trazer as pessoas, de uma certa forma, comigo também. Sim, Então, eu acho que de todo o conteúdo que eu faço, é o que definitivamente dá mais trabalho, porque é você ter que se organizar ali entre curtir o momento da viagem, mas também criar o conteúdo. Então, assim, eu confesso que até hoje eu ainda não cheguei no equilíbrio perfeito, assim. Tá. Mas é o conteúdo que dá mais trabalho, mas é o conteúdo que eu mais gosto, assim, de criar. Ai, que gostoso, né? Sim. E aí, então, acaba que você nunca tem férias, né, amiga? Não, porque as férias eu tô sempre trabalhando pro Instagram também. Exatamente, eu sentia muito isso, assim, é óbvio que eu ainda sinto, hoje meu foco não é na viagem em si, eu inclusive me dou umas férias quando eu tô viajando, porque cheguei um momento, principalmente ali 2018, 2019, que a viagem, que era algo que eu amava fazer e que fazia com muita frequência e que ainda era um hobby, digamos assim, até 2018, começou a gerar um estresse. Porque, assim, uma coisa é a gente fazer um conteúdo para um destino de maneira geral, da nossa percepção. Outra coisa eram viagens do tipo, eu tinha que divulgar o hotel, eu tinha que divulgar todos os restaurantes, a companhia aérea, o órgão do turismo. Então, assim, você tava o tempo inteiro trabalhando. E aí eu lembro, assim, que tinha momentos que eu chegava no hotel e falava assim, eu não quero criar conteúdo do hotel agora. Eu não aguento mais. Porque eu preciso respirar. E aí você só ia passar, às vezes, 2, 3 noites naquele hotel. E aí você tinha que criar. E aí eu percebi que, assim, opa, então eu tenho que virar essa chave e descansar quando eu tô em casa. E aí, por isso que Amsterdã eu não mostrava, entende? Porque agora o link. A casa era o momento de não postar nada, no caso. Exatamente. Isso foi um dilema na minha vida durante um tempo, mas depois foi resolvido. Não, mas eu super mas entendo. Entende? Até quando eu comecei a criar conteúdo com mais frequência, por muito tempo eu quis seguir a carreira de criadora de conteúdo como um trabalho full-time. Mas eu fiquei com esse medo, sabe? Do trabalho tirar a magia do que era a viagem pra mim, entendeu? Porque daí não seria mais uma coisa, tipo assim, um momento de 100% relaxar, porque teria aquela pressão do trabalho em cima. Exato. Então foi uma coisa que pesou um pouco. E uma coisa é o que você falou, olha, eu vou aproveitar a viagem e vou tirar coisas e postar. Outra coisa é aquela obrigação de ter que postar, que aí já gera um desequilíbrio, digamos assim. Me conta aqui, já teve algum assunto que desse misto de coisas interessantes que você posta, que você se surpreendeu quando viu o alcance, a reação das pessoas, e você nem esperava, que, meu Deus, eu nem ia falar sobre isso, ou ia, isso surpreendeu a beça? Tem um conteúdo específico que foi uma coisa que, na verdade, eu postei sem nem ter a intenção de, tipo assim, de falar sobre, ou de, enfim, polemizar o assunto, mas foi um assunto que rendeu muito no meu Instagram, que foi a questão do meu relacionamento, do fato de eu fazer muitas coisas sem o meu namorado. Tá. Então, assim, foi uma época que eu tava fazendo muitas coisas com as minhas amigas e indo pra festa, etc. E o Jordan é uma pessoa que ele é bem mais caseira e eu sou muito mais, né, gosto de sair, não sei o quê. E o nosso relacionamento sempre foi baseado na confiança. Ele nunca, assim, falou, você não quero que você faça isso, eu não quero que você faça aquilo. Muito pelo contrário, a gente confia 100% no outro e é isso. E aí eu lembro que veio uma pergunta de alguém falando assim, nossa, mas
o seu namorado não se importa de você sempre estar saindo sem ele ou fazendo as coisas sem ele? E aí foi que eu percebi que isso era também um choque cultural muito grande entre relacionamentos no geral, né, no Brasil e relacionamentos de outras nacionalidades. Sim. Porque eu sei que no Brasil a gente tem muito mais o costume de fazer as coisas sempre muito junto. Sim. Né? Sempre em casal, ou casal com outro casal. É muito raro, não vou dizer muito raro, mas assim, é mais comum a gente ver pessoas que têm parceiros fazendo coisas sempre com os parceiros. E aí, quando as pessoas me viam, tipo, indo pra uma festa só com as minhas amigas, elas ou me perguntavam se eu tinha terminado o meu namoro, ou por que eu tava na festa sem o meu namorado, enfim. Eu lembro que esse assunto, gente, polemizou tanto no meu Instagram. Gente! Que eu não imaginava, tipo assim, aí eu tive que explicar que, assim, primeiro de tudo, que eu namoro com uma pessoa de uma outra nacionalidade, que tem um pensamento diferente, né, e que pra ele não tem o menor problema eu fazer qualquer coisa que eu queira sozinha ou com as minhas amigas, porque nós somos um casal, mas a gente também tem a nossa vida individual. E tá tudo bem. Ele tem os momentos dele de ficar sozinho, eu tenho os meus, eu saio com as minhas amigas, ele sai com os amigos dele, mas a gente também faz as coisas juntos. E isso polemizou muito no meu Instagram na época. Eu lembro que eu falei, meu gente, Deus, que engraçado. Eu não imaginava que uma coisinha tão simples ia virar. Porque pra você é super natural. Sim. E tudo bem. E talvez quem te acompanha, às Sim. vezes por ser talvez mais brasileiros e terem Sim. esse relacionamento que acaba o casal é mais junto Sim. do que exatamente o internacional, gera esse choque, Sim, né? eu super entendo, porque Sim. Obviamente é uma realidade muito diferente de outras pessoas que, né, que têm um relacionamento, então eu entendo de onde veio a pergunta, eu não postei nem querendo julgar a pessoa por ter me perguntado, eu só achei a pergunta interessante, porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu falei, nossa, mas é porque isso sempre foi uma coisa tão comum no meu relacionamento que eu nunca parei pra pensar por esse lado. E aí eu lembro que na época rolou, cada um dando uma opinião, não sei o quê. Foi um assunto que polemizou um pouco. Muito bom. Agora vamos por umas curiosidades, aquela coisinha de bastidor que a gente gosta. Inclusive, se você tá aqui me assistindo nós duas até aqui, eu quero que você escreva aqui nos comentários da onde você tá nos ouvindo, se é aqui da Holanda, que cidade, ou de outros países. Comenta aqui, porque a gente adora saber. É ótimo saber, né? Com certeza. Às vezes você tá no Brasil, tá vindo pra Holanda. Conta aqui que a gente adora. Mas me conta, Nath, um perrengue na vida de expatriada que você já tenha tido aqui. Um perrengue. Olha, eu acho que o maior perrengue, vamos dizer, dificuldade, assim, que eu tive foi no começo do meu trabalho. As primeiras semanas, assim, porque eu demorei um pouco para entender o jeito holandês de ser. E aí tem até uma situação que eu jamais vou esquecer, que foi o dia que eu chorei no trabalho. Ai, mentira! Por conta de um colega, era o meu primeiro dia trabalhando no bar, e eu tava lavando o copo da forma como me ensinaram, e chegou esse rapaz que trabalhava no museu, ele já era um pouco mais velho, ele não falava muito bem inglês, e eu tinha sido um dos primeiros grupos com não holandeses a ser contratado, então ele não concordava muito com aquela regra de que você poderia ser contratado sem falar holandês, e aí ele chegou pra mim e começou a falar um monte de coisa em holandês, e eu olhei pra ele e falei, ai, desculpa, eu não falo holandês, e aí ele ficou pé da vida, e aí pegou e gritou comigo falando que eu tava lavando o copo do jeito errado, e não sei o que, e eu sei, gente, que naquela hora subiu uma coisa assim, ó, eu tentei segurar, mas assim, eu lacrimejei na frente dele, aí eu só falei, eu preciso do banheiro, e aí eu lembro de entrar no banheiro e chorar e falar, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Por que esse povo é tão grosso? O que eu tô fazendo de errado? E no fim das contas, é a forma do holandês, assim. É claro que muitas vezes eles vão fazer isso falando que são diretos e no fim vão ser meio mal educados, mas no geral é só o estilo de comunicação deles, né? Que é muito diferente do nosso. Então, eu acho que foi um desafio grande aí no começo. Sim. Quando eu cheguei, foi de me adaptar aí dessa forma curta e grossa deles de falar e entender que não era pessoal, que não era comigo, era só a forma deles de se comunicar. Sim. Então. E você também já teve um outro choque, assim, mais recente, não foi? Com essa questão da comunicação. Sim. Você quer contar sobre isso? Acho que é interessante. Vou contar. Recentemente, um ano e pouquinho atrás, eu fiz uma rinoplastia, gente, que era um sonho da minha vida. Eu não gostava do meu nariz, eu tinha muita insegurança, e aí eu tomei a coragem, fui e fiz a cirurgia. Depois da cirurgia, eu passei por um processo muito complicado de me reconhecer, porque obviamente uma cirurgia de nariz vai mudar muito o seu rosto, né? Vai mudar a sua feição. Então eu já tava passando por uma coisa ali interna, por
né, uma dificuldade ali de entender o meu novo rosto. Eu fiz a cirurgia no Brasil e voltei para a Holanda depois de 1 mês e pouquinho. E quando eu cheguei, eu já estava super insegura de sair de casa, de ir pro trabalho, passando por várias crises de ansiedade, tendo aí essa crise de identidade, né? E aí, quando eu cheguei no trabalho, eu recebi alguns comentários de colegas holandeses que, novamente, não era com um tom de, sabe, assim, de julgamento nem nada, mas é a forma como eles se comunicam. E isso afetou ainda mais a minha autoestima na época. Eles falaram? Tem algum exemplo? Era assim, nossa, seu rosto tá muito diferente, o que você fez? Daí eu falava, eu fiz uma rinoplastia. Não, e era óbvio, né? Você devia estar com um eu tava curativo. indo com curativo e tal, então eles olhavam e falavam, nossa, mas o que você fez no rosto? Eu falava, fiz uma rinoplastia. Nossa, mas pra quê? Não precisava disso, seu nariz era ok, por que você foi inventar de fazer uma cirurgia? Gente. Uns comentários assim, que tipo assim, guarda pra você, sabe? Eu não te perguntei. Não, e você já tá sensível, Você ali se adaptando à realidade nova, que era uma coisa que você queria, mas óbvio que é uma baita mudança que você tem que aceitar. E que qualquer pessoa normal, pelo menos no Brasil, a gente tá acostumado. Cirurgia plástica é uma coisa comum no Brasil, mas aqui não é. Então, assim, isso era um dos motivos, eles não entenderem, porque aqui não é uma coisa comum. Sim. E não terem o filtro de entender que às vezes você só precisa guardar a sua opinião pra você mesmo, entendeu? Exato. E agora nós temos um momento especial, que é o momento Outlander. Adoro. As Outlanders, minhas mentoradas de negócios digitais, elas mandam algumas perguntas porque elas têm informações privilegiadas de quem vai vir pro Caminhada Cast. Então, então, tenho aqui algumas perguntinhas que vão ser muito boas, que eu acho que você vai gostar. A Amélia, que é a Amélia Dalva Oficial, mandou. Você fala holandês? Então, oficialmente meu nível de holandês é B1. Ah, é bom? Intermediário já? Sim, intermediário. Assim, eu vou falar que eu sou meio sem vergonha com o holandês. Porque eu entendo basicamente tudo. Eu consigo ler. Ótimo. Se tem uma conversa rolando, eu não vou dizer que eu entendo 100% do que tá acontecendo. Mas eu consigo totalmente entender o contexto da conversa. Eu consigo me comunicar coisas básicas e coisas simples. Mas eu tenho vergonha e preguiça. Ai, tá. Morando em Amsterdã e trabalhando num ambiente internacional, acaba que você não pratica, você não precisa, né? Então eu acabo empurrando com a barriga. Mas assim, se precisar falar uma coisa básica, eu consigo. E eu consigo entender super, eu, né, entendo o contexto e tal. Mas eu tô longe de ser fluente em holandês. Depois de 8 anos aqui, eu tenho até um pouco de vergonha de falar isso. Ai, não vamos tocar nesse assunto de vergonha? Sim. Mas tá no projeto, mas legal. Tá no projeto 2025, 2026, uma hora esse holandês sai. Uma hora sai. A Vanessa, morando na gringa da Suíça, mandou: como é ter um relacionamento com o holandês e o relacionamento com a família? A gente já falou um pouco disso e ela acrescentou aqui: qual a maior diferença que você vê? Assim, qualquer relacionamento entre duas culturas vão ter várias diferenças, né? Mas eu acho que a maior diferença é... O Jordi costuma dizer que eu trouxe cor para a vida dele. Ai, que gracinha! E por que ele fala isso? Porque a gente já mencionou algumas vezes, né? O holandês, ele tem um jeito mais de cada um... Frio, direto, de cada um né? tá no seu cantinho ali, de ser mais, né, reservado e tal. E nós, brasileiros, obviamente, somos bem... né? Expansivos, a gente fala, a gente abraça, a gente vive a vida intensamente, a gente vê tudo com muita emoção. Sim. E eu sinto que eles são muito... Tem até uma expressão em holandês, que é o do normal. É tipo assim, se você tá muito... chamando muita atenção, é tipo, do normal. Eles falam isso para as crianças, inclusive, quando as crianças estão fazendo muito barulho, que é tipo assim, abaixa a bola um pouquinho. Então, eles têm muito a cultura do normal e é muito comum isso aqui. Eles cresceram para cada um ficar quietinho no seu espaço, sem chamar muita atenção. E eu sou aquele jeito brasileira, que não sei o quê. Então, o Jordi sempre fala que eu trouxe muito essa emoção de vida pra ele, sabe? Então, acho que essa foi a maior diferença cultural que a gente teve, assim, que hoje em dia ele é bem mais brasileiro do que holandês, ele também é bem... também gosta de mostrar carinho, emoção, mas eu acho que uma das maiores foi essa, de eu ser bem mais expansiva. Mais alegre, botar essa cor no relacionamento. Trouxe cor pra vida dele. A Karine Kerber, mandou assim: você se arrepende de algo que você poderia ter feito e não fez, assim, nessa adaptação? O holandês. Ter aprendido antes? Sim.
ter me dedicado mais no começo. Aham. Porque eu confesso que é uma coisa que me incomoda um pouco hoje em dia, sabe? O fato de eu estar aqui há tanto tempo E não falar e ainda não ser fluente. fluente. E principalmente com a questão da família do Jordi, com Tá. os avós, né? Porque Aham. até hoje a minha comunicação com eles é muito limitada, porque eu não consigo me expressar em holandês. Eu consigo ter uma conversinha rapidinha, básica. Mas a emoção não vai, né? Eu não sou a Natasha, que eu sou como eu sou em português ou em inglês, eu não consigo ser em holandês. E Então... você sente apoio do Jordi em casa pra desenvolver melhor o seu holandês? Porque eu vejo muito isso em relacionamentos de brasileiras ou Sim. brasileiros com holandeses, que não, em casa, por eles também terem uma fluência em inglês ótima, é isso, e não Exatamente. evolui em ensinar o parceiro ou a parceira. Você sente isso também? Com certeza. É muito difícil, porque quando você começa um relacionamento num idioma, depois pra você trocar é muito esquisito. Tá. Parece que não é a mesma coisa, sabe? Eu falar holandês com ele me responder em Sim. holandês. A gente mistura muito os 3 idiomas, o português, o inglês, o holandês, então a nossa Aham. comunicação é meio bagunçada. Mas assim, a gente já tentou algumas vezes mudar o holandês, né? Botar o holandês dentro de casa, mas nunca dura mais que 10 minutos. Tá. Faz sentido, né? Faz Difícil. sentido. A Larissa Marino Nutri, mandou: qual hábito alimentar que você não perdeu do Brasil e o que você adotou depois que veio para a Holanda? Boa pergunta essa Ótima, aí. né? Eu acho que o hábito que eu não abri mão e jamais vou abrir mão do Brasil é de almoçar uma comida quente e substância. Porque o almoço holandês é um pão com queijo. Uma sopa. No máximo, a sopa é até uma comida Até ok, quente, né? assim. Mas no geral é tipo um pão com queijo, um pão com avocado, um pão com alguma coisa. E isso é um hábito brasileiro que eu não abri mão. A comida, Eu gosto de almoçar uma comida quentinha, uma coisa substância, com uma Sim. proteínazinha. Mas um hábito holandês que entrou na minha vida alimentar é o jantar cedo. Tá. A gente janta 6 horas da tarde lá em casa. E no Brasil eu tinha o E você costume janta comida também? Também jantamos comida. Então faz Sim. almoço e janta jantar, comida. sim. Aham. Legal, viu? Já é uma coisa... Ou seja, você passou a comer mais, né, amiga? Sim, com certeza. Graças a Deus eu tenho uma Nutri pra me acompanhar. Tudo certo. Eu tive muito essa dificuldade na França, porque a França também, né? O Eles almoço comem também é uma sanduíche, uma baguete, baguetezinha, um croissant, que seja. E aí, eu queria comer comida e, enfim, tava na casa de francês, então ainda tinha essa dificuldade. Aqui, a gente come o que quer. Tem Você casa, cozinha em você casa, cozinha, né? exatamente. Mas quando você tá vivendo a rotina do próprio Você local, tem que se adaptar. a gente tem que se adaptar. E a Priscila Belo, Photography, mandou: qual a maior e a pior parte de trabalhar na Heineken? Ai, meu Deus! Essa pergunta vai custar meu trabalho, hein? Vou mandar a conta, o boleto pra sua casa. Ai, a melhor e a pior parte. Cara, a melhor parte, eu acho que são as experiências que eu tenho a oportunidade de viver por estar trabalhando numa empresa tão incrível como a Heineken. Como a gente mencionou, conhecer o Roberto Carlos. Sim. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Rock in Rio com a Heineken, de trabalhar na Fórmula 1. Então, todos esses eventos, todas as coisas que a Heineken me proporcionou como empresa, com certeza é a melhor parte de trabalhar na empresa. E a pior é uma coisa que todos os meus colegas vão concordar comigo, principalmente quem trabalha com marketing, nessa parte de criatividade, é que você trabalhar para uma empresa grande, corporativa, você tem muitas regras a se seguir, em questão de conteúdo, Sim, etc. aham. E isso acaba limitando a cabeça criativa. Então, quem trabalha com criatividade para a empresa corporativa tem um desafio muito grande de poder criar com todas as regras e limitações que uma Sim. empresa corporativa, Ao mesmo tempo que você é desafiada a criar, a ser realmente... sempre se inspirar e ser criativa no seu ambiente de trabalho, você também tem um limite, digamos assim. Totalmente. Porque segue valores, princípios da empresa que Com precisam ser certeza. respeitados, né? Então, eu acho que esse é o maior desafio e a pior é dosar, coisa... né? É a dosar. pior coisa do cérebro criativo é ter que criar coisas com tantas limitações. Sim, mas também com bastante recurso, né? Sim, no fim, Isso é bom, né? no fim a gente faz dar certo. É igual a frase que eu falei, é melhor pedir perdão do que pedir, Pedir permissão. permissão, exatamente. Verdade. E já estamos indo pro final, gente. Ai, tá tão gostoso, tô passando tão rápido. Poderia ficar aqui horas. Dava pra mais gente, 2 ó. horas aqui. Vamos, de repente, a gente faz parte 2, ó. Por que não? Se tiver muito engajamento aí nesse episódio. Vai que. Qual a maior diferença
Essa é difícil, Ai, amiga. meu Deus, vou precisar. Qual a maior diferença entre o que você sonhava de viver fora e o que de fato você vive aqui hoje? Uau, essa pergunta é bem profunda. É, hein? né? Eu acho que quando eu me mudei pra cá, a verdade verdadeira mesmo é que eu acho que eu vim sem expectativa nenhuma. Eu vim sem saber se eu ia durar 1 mês ou 10 anos, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que a maior, assim, a minha maior vontade quando eu cheguei aqui era fazer o meu relacionamento dar certo. Essa era a prioridade número 1. Sim. E eu acho que eu não tinha muito, assim, na minha cabeça qual era o meu sonho pra essa minha vida aqui. Tá. Então eu acho que, na verdade, tudo que aconteceu foi meio que lucro. Porque Tá. eu vim sem realmente saber o que esperar. Aham. Tanto é que antes de vir, eu falei pra minha mãe, eu falei, olha, pode ser que daqui a 2 meses eu arrume as minhas coisas e volte. E ela falava, não tem problema, se voltar, tá tudo certo. Aham. Então eu acho que, assim, eu não tinha muito na cabeça uma imagem do que seria a minha vida na Holanda. Sim. Mas eu sabia que eu tava chegando aqui com a garra de fazer acontecer no meu relacionamento e de criar uma vida nova aqui. Então tudo que viesse depois disso era lucro. Sim. Então acho que olhando pra trás e vendo a vida que eu construí, nem nos meus melhores sonhos Você imaginava. eu imaginava que eu estaria onde eu estou agora, depois de 8 Isso é muito anos. bom, né? Eu Nossa, acho isso muito bom. muito. Essa semana, acho que na semana passada, eu gravei um podcast aqui pro Caminhada que eu falava disso, assim, de a gente não precisa ser para sempre, não precisa ser uma expectativa tão alta para fazer esse tipo de mudança. Sim. Porque uma coisa que também me fez largar tudo e quando eu penso também no ato de coragem, como você mencionou, de largar uma carreira, de pedir demissão, de ter, sabe, e mudar completamente, Sim. e com o marido, enfim, eu paro e penso assim, eu só fiz isso porque em determinado momento eu consegui interiorizar que eu podia voltar, não precisa ter aquela expectativa absurda de que, nossa, tem que certeza. dar isso, aquilo, não. Se eu tiver que voltar, eu volto. Tá Se eu tudo tiver certo. que trabalhar num lugar assim, salada, eu vou trabalhar. Sim. Tá tudo certo. Eu tô abrindo meu coração para uma Sim. experiência nova e com essa abertura também se abrem muitas outras portas, Com porque certeza. você se abre para o mundo, né? Acaba que quando você vem com um sonho muito idealizado também, a chance de você se frustrar é muito grande, porque Exato. é tudo muito novo, tudo muito diferente. Então você Sim. pode vir com aquela ideia fechada e aí chegar aqui não vai ser isso, você vai se frustrar, você vai achar que foi um fracasso. Exatamente. Então por isso você tem que vir com a cabeça aberta e se jogar, porque quando é pra ser, as coisas acontecem. Sim. E as coisas dão certo. E tem uma coisa que eu gosto muito de falar, até falo muito para as Outlanders, né? O nosso sonho, ele tem que ser proporcional à nossa disposição e disponibilidade. Exatamente. Porque às vezes a gente vem com uma ideia muito fantasiosa, ou até mesmo não fantasiosa, mas assim, projetada, Sim. só que na prática a gente talvez não tenha disposição para fazer tudo aquilo ali que a gente planeja, idealizou, sim. ou mesmo a gente não tem disponibilidade, às vezes você não tem tempo, às vezes o que você desenhou, como você falou bem, a pessoa vem para um trabalho CLT, digamos assim, um contrato 40 horas, nossa, ele idealizou ter uma vida de estar sempre passeando pela cidade, viajando, mas aí chega aqui, vê que essa carga horária, essa disponibilidade não funciona. E aí a frustração, ela logo vem também, porque aquela vida idealizada de estar sempre viajando, curtindo, etc., não condiz com o sonho que estava na sua cabeça, né? Com planejamento. Exatamente. Então, assim, acho que isso é muito importante. Às vezes, vir com o coração muito aberto. Com certeza. Óbvio, eu acho importante sonhar, mas acho que é mais importante também abrir o coração e se surpreender, porque aí acaba que também você é mais vive algo especial, muito melhor. Algo que você nunca nem imaginou, né? Exato. E por fim, pra gente finalizar, que conselho você daria para alguém que está no Brasil sonhando em trabalhar ou viver no exterior? Trabalhar e viver no exterior. Acho que o primeiro de todos é o que a gente acabou de falar. Venha com o coração e com a cabeça aberta. Sim. Deixe a vida te surpreender, mas ao mesmo tempo venha também com o pé no chão. Eu acho que é muito importante você se preparar
né? O máximo que você conseguir. Entender já de antemão como que funcionam as coisas no país que você está pensando em se mudar, como são as burocracias, se possível já aprender um pouco do idioma antes de chegar. Então é assim, vir com a cabeça aberta, pronta para o desafio e para as coisas novas que estão por vir, né? Mas ao mesmo tempo também se planejar o máximo possível, porque quanto mais você se planeja, menos as coisas tendem a dar errado, né? Verdade. Menos surpresinhas aparecem. Surpresas negativas. As boas, elas podem chegar. Exatamente. As surpresas boas podem vir, mas as negativas a gente consegue, às vezes, evitar, né? Pesquisando um pouquinho antes. E hoje tem tanta informação disponível, né? Tem tantos canais, inclusive da Nath. Nath, diz suas redes, seu canal no YouTube, como é que as pessoas podem te achar? Vocês procuram lá por Natasha, com sh.salvucci. SALVUCCI. Tanto no YouTube quanto no Instagram. Ai, maravilhosa, gente, adorei. Muito obrigada pelo convite, amei. Se deixasse, gente, eu ficava aqui mais 50 horas falando. A gente ia ficar, conversando. Esse episódio ia ter 10 horas pra vocês ouvirem. Eu tenho certeza que quem tá aí também adorou a caminhada do dia. Tenho certeza que vocês também se inspiraram, tiraram várias ideias, várias informações muito úteis, inclusive para a vida aqui na Holanda ou em qualquer lugar do mundo. Eu peço que você comente aqui, deixa seu feedback, deixa seu apoio, tanto a Nath quanto aqui ao Caminhada Cast, a minha, a Mari. E avalia com 5 estrelas, dá seu joinha no YouTube. Vai ser um prazer conhecer mais você. E temos episódios novos todos os dias no Caminhada Cast. Então acompanha a gente aqui que sempre tem novidade. Bom, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Foi um prazer. Que bom que você gostou, amiga. Um beijo, gente. Até o próximo Caminhada Cast.